No mínimo. Dudu se empolgou, mas tá valendo. Tá valendo? Tá acontecendo? Seja Desculpa, bem-vindo. que a gente já tava fluindo aqui no Vamos lá, bate-papo. vamos fazer assim, ó. Seja bem-vindo ao MandaCast, o podcast Juntos? oficial do BPC Manda Aqui. Só que eu falo uma sílaba, você fala outra. Meu Deus, vai. Seja... Ah, você sabe separar a sílaba, mano? O cara já mandou um seja, velho. Oi, galera. Vai. Já. Bem-vindo Ao. Manda Cast. E agora? Cast. Como que separa? Manda cast. Vai ficar cast. Tá. O O pode. cast. O. É sério, você Faz mudou? tempo que eu não separo a sílaba. O. Se. Ao. Da. I. Gre. Já. O. B. P. C. Da. Que, meu Deus do Exclamação, céu, é exclamação, a abertura exclamação. mais longa desse programa. Tudo bem Era com pra você, ser mais família? rápido. Tudo bem? Hoje é quinta-feira, 3 horas. Eu esqueci de falar, hoje é quinta-feira, 3 horas da tarde, tá? E estamos aqui em mais Dia um ensolarado. MandaCast. Não, mas tá calor. Graças a Deus tá fazendo calor. Eu espero que Tomara que hoje esteja ensolarado esteja ensolarado. E você está aqui com a gente em mais um programa. Agradecemos a sua companhia. Não esquece de já mandar esse link aqui pros seus amigos enquanto a gente tá dando essa introdução pra todo mundo vir assistir o MandaCast, que hoje vai ser da hora. Eu tô com medo. Tô pensando igual a da nutricionista. Exatamente. Eu acho que a gente tem que arrependi. começar a rever quem a gente tá trazendo. A gente tá trazendo gente só pra trazendo machucar. Pra machucar mesmo. Mas vai ser top. Como Antes foi de só- começar, Ah. a gente já tava sendo muito machucado. Não foi não. Foi legal. Eu não sei. Mas eu Ele espero- tá não, ressentido. eu espero que- Ah, que você falou que ele não sabe cantar e não tem ritmo. É verdade. não Me falei. falou. Ah, não, mas... Já, Tem que ter já ritmo mostra pra quem é. cantar. Já mostra aqui. Quem tá Olá. com a gente é a Mari. Mary. Mary? Hi, Mary. Mari, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Eu Seja muito bem-vinda. Tô feliz, mano. Tô feliz. Olha, vocês começaram hoje o programa digno de fono, sabia? Você viu? Digno de fone. Fono, Silábico? silábico. Mas a É gente uma não habilidade, sabe. é uma habilidade, É uma sabia? habilidade. E o Lucas é ligeiro. Uma Foi? habilidade Sério? que eu não Ele tenho. Ah, ela tá tentando me responde agradar. rápido. Por Só que ela que falou que eu você não tenho falou isso? ritmo. Ele errou a primeira, ele mandou Não, 6 para. Não, mas aí depois você dava, ele repetia rápido. Divide Já só na ia. parte do Divide aí BPC. em sílabas a palavra férias. Fé? Não, Pensei você? que era pra gente fazer Vai, o jogo vai, de novo, vai, vai, perdão. Férias. Errou? Não, tá bonitinho. Tá certo? Tá Você bonitinho. ia falar o quê? Eu achei que era Fé. férias. Não Fé? era pra ser Como férias? férias? Eu aprendi na escola que era férias. Férias. Você aprendeu na pera. escola? Pera. Para, amigo. Eu aprendi na escola que era fé, tracinho, rias. Como é que você fala? Giz? Porque ninguém fala férias. Férias. Porque tem- Isso, é férias mesmo. Tá Férias. certo, Lucas, tá certo. Lucas, tá certo? Tá certo, férias. Pera aí, eu lembro uma forma que eu Gente, aprendi. Peraí, volta peraí. 30 segundos, Não, corta, isso- salva isso. Isso é atuação. Emoldura. Meu Eu Deus do não céu. errei. Isso é Sim, atuação. porque ó, separar sílabas é uma habilidade preditora para alfabetização. Sim. Ele sim. demorou. Foi Não, a não, partir não. dos 12 anos. Ei, você. Você ainda separa RR junto. R junto. Olha só. E aí, é junto ou separado? Vai. Carrapato. Porque eu falei agora. Não, você ia meu falar amigo, K, que isso? Ra. Ah, tá. não. Muito bem. Vamos chegar Você nessa gostou, parte. né? Não, giz. Impactante esse Giz, você começo. separa Você que tá como? assistindo. Pera aí, você que tá assistindo, ó. Ah. Uma baita aula. Já começou Não, aqui sério, em menos de 5 isso aqui, minutos. você já tá teve tendo uma aula de português Se alguém aí, um mano. dia perguntar pra você como que separa silabicamente a palavra férias, você já sabe que não é igual o Dudu falou. É fé? Eu ia falar Yes. assim, a técnica do grito. Você grita, férias. Aí você já, férias. Não, aí é sílaba Você vê a tônica. tônica e a Isso, separação. Porque isso. o rias, você fala junto. Férias. Você não fala férias. Você fala férias. Viu? Você tá parabéns. Ó, que bonito. Mas você sabe o jeito e fez errado. Você aprendeu uma coisa. Eu te dei a oportunidade de parecer certo, cara. Não tem problema. Eu te amo. mesmo assim. Da hora. Então, Vamos você lá. ó, acabou de receber essa baita aula em menos de 5 minutos. Qual vai ser o pagamento por essa aula? Você curtir esse vídeo. Um like. Só isso. Você não vai deixar pra curtir depois, porque senão você esquece. Então já curte agora o vídeo. Você já compartilhou. Espero que você já tenha compartilhado, mandado pra no mínimo uma pessoa. Curtiu e agora a gente pode seguir falando sobre coisas fonoaudiológicas. Fonoaudiologia. Já é um trava-língua, né, já, né? Já? Fonoaudiologia, Trava-língua, é da hora. fonoaudióloga. É isso Você manja mesmo. muito dos 3 trabalhos. pratos de tigres Não, tristes. a gente brinca, né? Eu adoro brincar com palavras, Não, isso é um adoro. desafio. A filha da Xuxa se chama Xaxa. Fala Xaxa. A filha da Xuxa se chama Xaxa. Sasha. Sasha. 3 pratos de trigo pra 3 tigres tristes. Caramba, Ó, já minha língua- começou já com trava-língua. Mas qual O que é o rato roeu a truque roupa do do- trava-língua, Arruma. Dudu? Hã? Qual que é o truque do trava-língua? Tem um truque? Tem um jeito certo? Tem. De falar Fechar os trava-língua? olhos. O Não, rato roeu a roupa do rei de Roma. Ah, esse é muito fácil. O peito do pé do é articulação. A O articulação. truque é a articulação. É respiração e articulação. Porque se eu respiro, eu tenho fôlego suficiente para falar.
E se eu gesticulo, falo bem, as palavras saem. A gente tava brincando aqui com um da produção. Tá. Paulinho, então, você a já tem uma articulação. consulta marcada, né? Paulinho descobriu hoje que precisa urgente de uma consulta com a fonoaudióloga. Falei certo, né? Falei certo? Falou. E falando nisso, ó, você se ficar até o final, você tem um prêmio no final. Vamos ter aqui uma... verdade. Você vai ter... Ao longo do programa, você vai perceber que é obrigatório você, uma vez na vida, pelo menos, passar uma fonoaudióloga. E no final, você vai ganhar um prêmio aqui oficial do MandaCast, que a gente vai te ajudar nessa jornada, tá bom? Eu nunca fiquei parando pra pensar no que eu falo. E hoje, porque a Mari tá aqui, eu tô parando pra pensar no que eu falo e tô errando. É tipo quando você para pra pensar que você tá respirando, aí você fica... Para, direita, esquerda, pra andar e tropeça. Não pense em piscar, aí quando você fica forçando. Meu Deus. Mas é que de trava-língua eu tenho dificuldade nos que mudam rápido. Tipo, tá falando muita coisa com R, aí muda pra um S, muda pra um L. Aí, tipo, filha da Xuxa se chama chá. Porque você tá falando sa e chá. São próximos, né? Tem pontos articulatórios bem próximos. Sa, chá. E o legal é a gente articular bem. Então, até quando a gente fala de comunicação, né, de você falar, ser um bom falante, um bom locutor, eu preciso abrir a boca, senão não sai, eu não consigo transmitir minha mensagem. Então, abrir a boca de falar assim, abrir mesmo, articular. Articular. E aí só não pode ser artificial. Então, se eu chegar para você e começar a falar assim desse jeito, então, Lucas, como é que a fonoaudiologia, eu vou passar o quê para vocês? Né? Então, até a postura, né? Então, a fonoaudiologia acontece assim. Só porque eu tô aqui, por isso uma moeba na mesa. Porque já que a gente tá falando mesmo, a comunicação é um todo, né? Com certeza. Então é um todo, é o corpo, é a voz, que tem que ser agradável pra quem tá ouvindo. Já ouviu aquela voz chata? Mas dá pra tratar uma voz chata? Dá pra você tratar. E eu lembro que... Mas como? Porque eu conheço gente que fala porque a voz dela é daquele jeito. Mas é a entonação, Lucas. Porque assim, o corpo é uma caixa sonora, né? Então, sai dos meus pulmões o ar e eu amplifico. E sai. Então, tem a voz mais anasalada, tem a voz mais agravada, tem a voz, né? Então, eu tenho que equilibrar para minha voz sair confortável e equilibrada. E tem o timbre também, que vocês são músicos e entendem mais do que eu. Meu pai, ele fala, tipo, quando eu começo a falar, tipo, adolescente, assim, vem blá, 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 eu falo, projeta a voz, não estou entendendo. É porque, às vezes, a gente fala e acaba falando de forma muito anasalada naturalmente. Só que se a gente projetar a direção que a gente quer, fica bem melhor. Sim. É uma técnica musical, né? Mas que funciona. Tô respirando aqui, tentando... Não parei pra pensar. Como é que fala nasalado ou não porque nasalado? Você nunca viu uma voz que sai assim pelo nariz? Não, já vi, mas nunca falou assim, com a minha mãe? Falar conscientemente... Fala um pouco mais. O Dudu, que tem a experiência do pai, que trabalha, né, com voz, com canto. Então, vocês têm técnicas de projeção de voz, ou você sentir. Então, se você colocar a mão no peito assim, você consegue fazer uma voz mais agravada. Então, a locução, né? O pessoal que trabalha. Então, você sente e o tom mais grave. Só tem que tomar cuidado para não lesionar. Mas o locutor e quem trabalha com a voz, então, tem a pessoa que projeta aqui. E aí tem a pessoa que tem dificuldade de projeção para a voz realmente sair. Porque eu não abro a boca para sair o som. Entendi. O som tá aqui dentro, travado. Então, se eu falar desse jeito, a voz não vai sair. Tá do mesmo jeito. Porque eu tô falando... Já viu alguém que fala desse jeito, travado? Porque não articula. Então, como é que vai sair assim? Olha ele testando. Você tá testando no microfone. A pessoa em casa tá entendendo o quê? Do que é que ela tá falando. Testa fora. Mas você sente vibrar aqui, ó. Você sente vibrar, porque eu falando assim, aqui não vibra. Eu falando assim na minha voz normal. Mas quando eu falo assim, ó, é que começa a Oi. Seja bem-vindo ao MandaCast. Eu acho muito legal você começar a pensar na pessoa assim. Jovem, vou elogiar vocês. Jovem, qual que é o hábito do jovem? É falar muito rápido. Comer. Falar muito rápido também. Não, a Nutri já foi. Dormir. A Nutri comer e dormir. Falar muito rápido também. É falar muito rápido. Eu tive uma experiência com o David de intercâmbio, né? E aquele sonho de falar inglês, não sei o quê. Tá, fui numa vez. Eu entendi alguma coisa. Porque eles falavam muito rápido. Na Hillsong. Sei. E eles... Aí eu... Quê? Amen. E aí, primeiro que você tem que acostumar com o sotaque. Aí, com o tempo, eu fui acostumando, treinando meu ouvido. Mas quando era jovem ministrando... E aí, porque fala muito rápido, coloca a gíria no meio. E é característico.
Então você consegue caracterizar também a pessoa também por idade, dependendo da forma com que ela fala. Comendo as palavras, né? A gente fala tudo misturado. E aí, da hora. e vocês falam rápido mesmo, vocês têm essa mania, vocês é uma característica de vocês dois, né? Eu brinquei lá no começo, Ela falou, os gêmeos, os gemelares da voz. Corta aqui pra gente, corta aqui. Vamos Como é que fazer é um teste, gêmeo? vamos fazer assim, vamos fazer um sou teste com muito a mais pessoa que tá bonito e mais assistindo. magro. Ela para de assistir, só continua ouvindo. Fecha os olhos, isso Fecha aí. os olhos. Pera, não tem como, mano. Pera aí. Vamos girar. Oi, eu sou o Dudu. Eu sou o Lucas. Como é que não tem como, mano? Na moral, não tem como errar, velho. Não tem Você tá como, de olho na moral, fechado? Você meu. não tá Não de olho tem fechado? como. Não, Você tá mas- de olho fechado? Você tá sabendo o que Olha, tá falando? Não tem como, Não velho. tem como, porque o É Lucas, ele tem... muito mano, parecido. o Lucas, Fala meio ele nasalado. faz É um negócio muito desse. parecido. Mas é não muito dá, não faz parecido. sentido. Mas sabe outra coisa que faz sentido, fora a fono? É a convivência. Ah, não. Então, Não. é a convivência. Ah, para. Você nunca viu coaching falando que você tem, você tem 50% das 5 pessoas que você mais convive? Até na voz. Até na voz. É jeito. Mas pior que... É eu jeito. tô Vamos tentando... começar, É jeito. Pensa as 5 pessoas que você mais convive e se você não tem características muito próximas delas. Isso tem. Não, mas tem. Eu tô tentando contrariar, Até de mas expressão. esse domingo mesmo, domingo passado, teve na igreja e teve um vídeo de aviso que teve na igreja. Quem tava fazendo a narração era o Dudu. E eu tava na hora no que, banheiro e eu na não hora. sabia, foi a primeira vez que eu ouvi. Na hora que começou o áudio, eu falei, mas eu não Todo lembro de ter mundo gravado olha isso. pra- e todo não, mundo mas olha pra eu, ele, mano. eu falei, eu não lembro de ter gravado isso. Quando que eu gravei isso E aí? quando é o áudio dele, todo mundo olha pra mim. Mas ele... Isso, ó. Tem, tá vendo? Tem um fundo. Eu tô achei falando que- a verdade. Você é doido. É o quê? Eu achei que era eu que tava falando. Eu falei, não. Quando? É mole. É sério? Eu te juro. Eu falei assim, cara, quando que eu gravei isso aí? Eu não lembro. Será, Dudu será não- que foi alguma coisa antiga que pediram? Eu nem lembro. Mano, não pode ser. Eu demorei uns segundinhos aí pra... Você viu que legal? Dudu, É a Dudu. convivência, né? Característica, cada um tem a sua característica, né? Vocal, então é uma identidade, é o jeito que você fala, a maneira que você fala, o corpo seu fala também. Então, se eu ficar o tempo todo aqui falando assim com vocês, vai mostrar que eu tô amando a conversa de vocês, né? Porque agora eu tava assim. Então... Então, porque eu transmito, eu tenho que pensar, né? Vocês que estão fazendo programa, que estão expostos, né, com os jovens ou ensinando, qualquer tipo de coisa que vocês convivem, para quem que eu tô falando? O que eu quero transmitir? A expressão. A expressão e a forma. Porque você também pode modificar de acordo com o público que você tem. Então, tudo isso tem a ver com a comunicação. Então, você tem que ser... Eu quero comunicar o quê? De que forma? E eu quero transmitir, eu quero que a pessoa entenda. Então, eu tenho que pensar de uma forma... Então, você vê que como é que a comunicação linguagem, né? é a Como que eu penso linguagem. isso? Não, Antes de pelo falar. amor de Deus. Lucas, Não. para. Uma coisa Se é... você vai é ministrar o... pra Não, adolescente, você fala do mesmo exatamente. jeito que você vai falar pra jovem? Não. Não fala. Ah, não, mano. fala, mano. Não fala, não, mano. Não, eu... Eu vi você aqui pregando no Connect, tava todo nervoso. Então, mas não era questão de pensar como eu ia falar. Mas é diferente, você sempre olha o público. Você tem que olhar o público, ou quando você começa a expor as situações que tem que falar mais, com mais pessoas, então você começa a se analisar de uma melhor forma. Eu mesmo tenho um técnico analítico, meu marido. Ah. Ele me ajuda muito, ele é bem crítico e ele me ajuda com relação a isso. Então, como eu tenho que falar o tempo todo, então, no consultório, eu tenho que dar devolutiva, passar informações sobre o desenvolvimento, o que deu de alterado ou não na criança, essas explicações, eu lembro muito bem, no meu primeiro consultório, então, meu marido ia com a minha nenê lá, e aí ele estava me esperando, então eu dividia entre as mamadas e os atendimentos, e ele falou assim, olha, Mari, você falou muito, né? Você não percebeu? Aí eu falei, David, é? Ah, então tá bom, deixa eu me policiar. Então, cuidado. E aí eu comecei a prestar atenção na maneira que eu falava, entendeu? Entendeu? Então, como eu parece que tá chamando a repetia... pessoa de Essa é a burra. parte que eu tô falando que é difícil identificar, que a gente não percebe. Porque uma coisa é a gente perceber. Tô falando com um senhor, eu vou falar de um jeito. Tô falando com uma criança, eu falo de outro. Vai falar com um cachorro, você faz a vozinha de falar com um cachorro. Esse tipo de diferenças Olha os exemplos exageradas. que ele tá dando. Esses exemplos a gente muda, é normal. Isso sim. Mas os Mas eu NES, tô pensando nas coisas tipo... Os tics. Os tiquezinhos. Ou o jeito que você tá falando, a quantidade de respiração. Eu não Mas faço assim, ideia quantas pensa vezes eu assim, respiro. você que... Estão tocando o programa. Tá. Então, tem alguma coisa que te incomoda? A Dudu. melhor coisa... O Lucas. Sério? É dizer. Não tem como falar sério. Mas a melhor coisa é se ver. Então, assim, ia olhar. Tipo espelho mesmo. Espelho mesmo, porque é assim que o comunicador, ele cresce também. Então, nossa, mas por que eu falei desse jeito? Ou por que eu estava tão travado? Porque a gente, medo,
Também rola. Mas eu também treinando o jeito que eu falo e eu analisando, poxa, eu posso melhorar dessa forma, eu posso me preparar melhor. Eu tinha... Né, eu falei para você que eu falo muito, Dudu. Isso é bom. Aqui, Na aqui época- é pra isso. Estamos aqui pra isso. Na Fono fala muito. Na época que eu fiz estágio na faculdade, eu lembro que eu trabalhei numa empresa de telemarketing, lá no metrô São Joaquim. E tinha uma gerente de lá, era um prédio enorme, e a gente ia para fazer aquecimento vocal. Como é que é o nome? A equipe fazia aquecimento? As fonos, e a fono e físio, era muito legal lá. Mas tem isso até hoje? E, tipo, obrigatório? Olha, Tem em todas as empresa. empresas? Não é obrigatório. Mas era uma questão, era um programa feito de saúde do trabalhador. Então, Da hora. ia uma fono e um físio. Então, o físio fazia um alongamento, porque eles ficavam muito naquelas PAs de telemarketing. E a gente fazia aquecimento e desaquecimento vocal. Era muito legal. Muito Então, legal. você ia Caramba. naquelas PAs, assim, com cautela diferente. 30, 50, assim. Então, pensa você chega lá a primeira vez e aquele povo olha pra sua cara assim, ó. O que você tá fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Porque a primeira instância, para que eu tenho que fazer aquecimento vocal? Eu vou estar fazendo uma ligação, para de, né, me encher. Mas eu vou chegar lá, deixa eu só falar da moça. Mas tinha uma gerente lá que o chefe dela, o superior, mandou ela descer para a sala de fono. Porque ela tinha que trabalhar. Ele falava que não entendia nada que ela falava. Porque ela tinha uma articulação travada. Então, ela falava assim, era uma pessoa super competente, só que ela tinha uma dificuldade de passar aquilo. E pensa, eram diversos andares, assim, empresas que eles dividiam os andares por PAs lá. Então ela tinha que organizar tudo aquilo, tinha uma função muito, né, importante lá, e ele falou assim: você tem que passar lá porque eu não entendo o que você fala. Então a gente fez um trabalho com ela de articulação. Então, para ela destravar, né, e perceber como falava, e é assim que a gente vai treinando, né? Se você trabalha com a fala, com a comunicação, quanto melhor comunicador você for, mais bem entendido e melhor fica a sua função, né? Você gravava ela e dava play? A gente trabalhava muito exercício articulatório com ela. Articulatório, de amplificação mesmo, porque tem gente que tem articulação, né? A gente tem músculo no rosto inteiro, né? Então, sabe o músculo travado? Que eu falava assim mesmo. Então, a gente colocava, acho que no programa da Thalita, não, foi o Paulinho que falou, no programa da Thalita, que eu fiz com um exercício com lápis, né, que a gente falava assim, porque a boca fica aberta e eu tenho que articular. Eu já fiz Senão, isso pra eu não cantar. consigo falar. Pra cantar com o lápis na boca. Pra Tem um lápis articular. aí? Tem um lápis aí, Diogo? Tem um lápis aí, tio? eu testar Uma esse? caneta? Pode ser uma- Higienizada, por favor. Vai Você conseguir. pega só isso. Essa aí deve Pode estar ser. seguro. Deve estar ótimo. Tem mais um? Porque eu não vou dividir com o Lucas, não. Quero o meu. Pode ser, serve. O Lucas com a caneta. Não, vou ter, então. Interessante. Escolhe uma música, Mari. Uma fácil. A música que você cantou do Dudu, olho pro céu. É difícil. Esse é difícil. É difícil o ritmozinho, né? Céu. Lembra que o meu viver é só pra ti. E sacrifício que te fez e te por mim. Mexe a boca. Isso. Por mim. Por A mim, verdade que entregou em minhas mãos. Ela tá olhando mais pra mim, eu tô fazendo errado. Pra ser Isso. a tua luz. E enxergar a minha voz onde estiver. Engrandecer ao santo Deus de Israel. Mexe a boca. Para que reinam toda a glória e majestade ao Rei Isso. que me enviou. Estamos quase lá. Meu Antes oração, espero o dia de sua volta pra... Acho que eu quebrei a caneta. Mordi muito forte. Nossa, articula muito o menino. Mas, caramba, parece que eu nem tava com uma caneta na boca. Ah, não. Articulação perfeita. Tava saindo perfeito. Não quebrou, mas deu uma Ó, chateada. essa Ela falou música ela é mais bem comigo. rápida, não é? Ela é rápida e foi um erro Se meu você não de articular... composição. Nossa, dá pra perdoe. sentir, ó, pouco tempo, dá pra sentir a mandíbula aqui, ó, já. Eu errei a contagem de sílabas dessa Caramba, a música, última porque vez não que eu tem espaço senti- pra respirar. Meu coração espera o dia de sua volta pra buscar aqueles que se arrependeram do pecado e entregaram a ti tudo que tem, mesmo que não se compare ao que nos fez. Mas é um Aí o pessoal não exercício sabe onde a gente mesmo, fica. Mas aí, para um cara desse que trabalha a coordenação pneumofonoarticulatória, aguenta, né? Pneumo o quê? Fonoarticulatória. Pneumofonoarticulatória. Vem dos Vou pulmões. começar a usar isso aí para pessoas. Tudo bem, pneumo. Porque mas- ele canta, e aí é um músculo, né? Quem dá Diafragma base pra gente, ali. o diafragma tá aqui. Então é ele que dá o apoio e a força pra voz também sair, né? Então, ao invés de jogar aqui,
que a gente tem cantor que joga aqui, que dá até dó de ver. Pode falar, brincadeira. Cita nomes aqui da Sertanejo, igreja. Não, daqui da igreja não. Daqui da igreja não. Cita nomes Aqui na aqui. igreja Daqui da igreja não vou falar, não. Mas tem. Você fica analisando na hora do louvor? Ah, cara dele não bebeu. Não, Ah, assim, eu observo mais quando fala mesmo. Quando fala. Quando e fala, aquele negócio é. de falar e assoviar quando fala? Nossa, por que isso aí você já viu, né? Por que tem isso? Que a pessoa... Como assim falar e assoviar? Que a ele, pessoa quando no fala final o da frase S sai e fala uma palavra, sepulcro. É, Sai, sai quase um passarinho. Quando... Mas é articulatório também, né? É? Então tem que ver sotaque e articulação. Sabe? Porque parece que é Porque microfonia, nada- mas a gente percebe Não, que ela Não, é vive. porque é articulação mesmo. Então, que nem a história, não tem como assobiar com a caneta na boca, por exemplo. Duvida? Cara, é brincadeira. Gente, essa caneta vai voar. Não dá pra assoviar Não rindo, dá. isso eu posso provar. Isso eu tenho certeza. Ainda não tem como. Cara, que ele fez. Não tem como. Não tem porque como. A caneta dá. trava o ar. Deve Tá. ser isso. E não dá pra fechar, né? Porque você precisa dar oclusão, né? Pra fazer o assobia. Caramba, fonoaudiologia ensina a assoviar também. A Ingrid não sabe assoviar até hoje. Não sabe? Tem algum exercício pra saber assoviar? Não tem? Não ensina. Não, a gente trabalha, né? Dentro da fono tem um universo absurdo, né? Mas a gente trabalha os músculos, né? Os órgãos que a gente fala fonoarticulatórios. Então, é o músculo da mandíbula, dos lábios, da língua. Então, até o véu palatino, o pinguelinho da garganta, Sei. Véu ele palatino. também. Véu palatino, É, não porque se ele não tem boa função, né? Ele tem que funcionar para que a voz também não saia anasalada ou só na boca ou grave demais Pra também. que ele serve pra quê? É Pra pra quê? isso? Ele serve para fechar a comunicação entre o nariz e a boca. Oxi. É, ele tem uma função. Então, quando. É que aqui não dá para fazer. Fechar o nariz. Mas os sons anasalados, se você prestar atenção, dá para você fazer em casa. Então, abrir a boca e falar o a, an. Por que não dá pra fazer aqui? Vamos fazer aqui. Porque, não, é legal vai. você olhar, né? Ah. Lá no espelho, porque é a úvula, né? No espelho. Ele vai no celular, esse menino. No espelho. Tinha espelhinho rosinha ali, se eu soubesse, tinha. Não dá pra ver nada. Não dá pra O ver. espelho Não deve dá ser para escuro. ver, porque é escuro. Tem que fazer assim. Mas aí você trabalha também a questão disso, né? Projeção de voz, tudo isso dentro da fono é trabalhado. Então, Você me mandou uma lista de... de área de atuação da áreas. fono, né? Não, e outra coisa, eu acabei de falar, lembrei do Bob Esponja, falei, imagina o trabalho que um dublador tem. Ele tem que passar muito na fono, né? Ou ele tem um domínio... Ele tem um domínio, né? Muito top disso, né? Ele sabe ter uma escuta boa, ele não tem vergonha e sabe manipular toda essa situação. Ele Não foi sabe você brincar. que mostrou uma vez aquele cara que usa a voz dele, tipo, de jeito diferente? O Wendel, mostrei Tipo, o Wendel Bezerra. Imitador, Não era né? esse cara, Imitador era sabe um- fazer faz isso. Era um que fala assim, agora eu vou usar a minha voz usando um músculo tal. Agora eu vou usar usando um músculo tal. Esqueci o nome dele agora. Mano, Mas o cara, ele fazia- conseguia usar... Eu não conseguia nem mexer a As orelha. vozes eram muito O cara diferentes. mexia Ele músculos falava internos. o que ele tava mexendo E- e ele cantava e saía... Você vê que controle que a Você pessoa via- tem do corpo, é então, a consciência corporal mesmo. muito? Então, Como se é a que você pessoa treina sabe mexer um músculo de Não, dentro viu, do corpo? gente, que você acabou de brincar, né? Mexer a orelha, é consciência corporal. E o canto é isso. Eu até brinquei com os meninos, acho que eu falei na hora que a gente, né, não estava gravando ainda, que eu não gosto da minha voz cantada. Não esse gosto, ponto de quem porque- gosta da voz gravada e cantada é... Mas tem um porquê. Por quê? Porque a gente, quando fala, a gente está se ouvindo e a gente tem o feedback auditivo numa caixa de amplificação. Quando a gente está escutando a nossa voz, é diferente, porque não tem essa mesma ressonância que meu corpo faz. A gente ouve uma voz que não é a nossa voz de verdade. Tipo isso. Porque não está dentro dessa ressonância do corpo, né? Que ela A vibra. gravada não é a de verdade. Na verdade, não é que não é de verdade. É que eu estou ouvindo de forma diferente. Então, o gosto meu do corpo negócio de inteiro gravata. vibra, né? É uma ressonância, é uma caixa de ressonar o som. E lá eu não tenho. Estou ouvindo como eu estou ouvindo o Lucas, como você me ouve. Entendeu? Eu me prefiro ao vivo. Dentro, é que eu não sei, você vai saber melhor que eu. Dentro da música, quando você vai fazer tipo uma voz de cabeça, um falsete, esse tipo de coisa, é a fono que ajuda a orientar também qual é a voz certa ou como conseguir fazer a voz certa. Eu gosto de comparar bastante, não é a área que eu trabalho, né, voz. Mas foi o que me levou para a fonoaudiologia, a voz. da hora. Que eu não conhecia, não sabia que diacho que era esse fono. E eu fui investigar na época da faculdade, que você fica assim, o que eu vou ser quando crescer? Não é? E aí eu comecei a pesquisar esse nicho, assim, e foi a igreja que o pessoal, vamos fazer aquecimento vocal? Né? Eu aprendi na fono. Eu falei,
que negócio que é esse? E foi quando eu comecei a investigar para poder saber o que era o que dentro da fono. Né? Qual que era a pergunta que você fez que eu esqueci? De se é a fono que ajuda a entender essa voz Eu amei a diferente. sinceridade dela. Não, pode Não, ir. porque eu esque- falando. porque a mente assim vai embora. É um exercício. Então, eu consigo com o professor de canto e com a fono também. Com a fono que trabalha especializada em voz. Eu, por exemplo, não faço isso. Tá. Então, eu brinco, eu gosto de comparar muito com atividade física. Você consegue pular corda 10 vezes. E conforme você vai treinando, você consegue pular daqui a pouco, em um mês, 50 vezes. Ou abrir o espacate, sabe, que nem bailarina? Então, você começa assim, você faz um alongamento e vai treinando até chegar na abertura zero. A prega vocal, ela é um músculo. E todo esse aparato aqui, né, tudo é músculo que envolve. Então, a prega vocal é um músculo envolvido por mucosa. E aí, se eu sei trabalhar ela, fazer a extensão ou não, aí é onde eu consigo alcançar mais notas. Então, se você vê cantor que começa, eu tenho a voz bonitinha, comecei a cantar, eu gosto de voz, blá, 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 blá. Vou fazer aula de canto. Conforme ele vai treinando e vai tendo domínio também, consciência corporal, domínio da própria voz, ele aumenta, né? Ele consegue alcançar mais A extensão vocal. né? extensão vocal. Ok, bonito isso. Entendi, dá pra Isso é da alcançar hora. uma Não, mas música isso mais é mesmo. alta. Porque você treina, né? Então, aí você é um músculo. E a sua extensão é controle corporal que você tem que ter extensão vocal. Você treina acessos diferentes. Tem lugares pra encontrar notas. Quais são esses? Vocês lembram? Você sabe? Eu sei projetar. Eu não sei dar nome, mas eu sei projetar porque eu treinei algumas. Treina. Né? Quando eu era mais novo, tem notas que eu não alcançava igual eu alcanço hoje. E quando eu era mais novo ainda, tinham notas que eu, antes da muda, alcançava com muita facilidade. Hoje A não muda, vai a de muda jeito existe nenhum. mesmo? Existe. Pelo amor de Deus. Existe. Eu lembro, nossa. Eu lembro. E os meninos sofrem dá uma mais, né? esticadinha aqui, ó. Mas Eu também muda o quê? Na muda A o quê? voz, eu lembro, ó, lá na Os meninos IMESP, sofrem super. lá na IMESP eu tinha divisão de coral assim, né? E aí eu ficava na frente de um dos corais de soprano, que era a primeira voz. E aí eu lembro o dia que a gente saiu de férias, quando voltou eu fui cantar, não alcancei o meu solo, que era a pipa. E aí a professora Regina Quinjo, Eduardo, aí me colocou na segunda voz. Aí todo mundo, eu fui rebaixado. Mas é o que que muda? O músculo cresce, ele diminui? O que acontece para essa mudança? A muda de voz. No homem fica mais evidente porque a voz do homem é mais grave. Então, eu saio da voz de criança para uma voz adulta. E tudo isso tem a ver até com hormônio. É, hormonal. Um hormonal mesmo. Então, o hormônio, ele deixa o músculo de uma forma diferente. É isso. Eu quase chorei. Mas é isso mesmo. E eles sofrem, começa a falar assim. Já viu falar com o adolescente que daqui a pouco ele... engasgando. Uma hora tá falando grave, depois tá falando... E sai... Até passar por esse processo. E tem pessoas que têm dificuldade e permanecem na muda, que tem que É fazer. mesmo? Sim, sim. Não vou citar nomes, mas a gente conhece pessoas. Pior Tá que a gente falando e conhece do nada... pessoas. Dá uma... Mas, não, tem vozes agudas também, né? Não, ele tá falando do guincho. Que a pessoa tá falando Tá e sobra falando um e adolescente. sobra falando. uma desafinadinha fina. Opa! É daquela lista lá. Cita alguns nomes e consegue dar um resuminho de tudo. Sim, sim. Ela falou Quais que até nomes? estudou. As áreas de Porque atuação? eu achava que fono era fono. E Tipo, ajudava- ensinar a falar. E cantar. Vamos alguma lá, coisa. vamos começar assim. O que você pensa que fono faz? Ou o que é isso, fono? Exercício Ensina a falar e essa pra parte de ajudar a articulação. melhorar a articulação, fala, projeção de voz, tirar da voz anasalada e canto. Era o que eu achava de verdade. Eu achava, eu Aqueles fiz uma exercícios pesquisa lá, hoje durante o dia, fiz uma pesquisa, eu vi que uma das outras coisas é tipo ensinar até a comer direito. Tipo isso. Sim, seletividade alimentar também, é. Tipo, comer de boca aberta. Não, na verdade, assim, ó, as áreas da fono. aí é Essa pai daí que que o ensina, Lucas está né? falando Vocês são os é a pais. área da disfagia. Disfagia? Disfagia. Então, são as pessoas que têm dificuldade para deglutir. Então, normalmente são pessoas que fizeram cirurgia, tiveram paralisia facial, derrames que você fica debilitado, tirou um pedaço da língua. Então, são pacientes de cama ou mais idosos que simplesmente vão perdendo funções neurológicas, funções motoras e têm a dificuldade para engolir e começa a engasgar. E aí, se eu começo a engasgar, né, o engasgo, vocês sabem para que a gente tem o engasgo? Pra não deixar passar a comida? Para onde? Pra... Pra ir Porque a gente pro tem dois pulmão, canudinhos, para ir para o pulmão. Então, é um reflexo que a gente tem, né? O que entra ou vai pro pulmão ou vai pro pro estômago. esôfago, é. Esôfago. O Isso. esôfago é antes do estômago, é isso? Isso, fica assim, ó. Um do ladinho do outro. Aí o que acontece? Eles são muito próximos. Aí
que a gente tem uma portinha que fecha o reservatório para não ir para o nosso pulmão. Só que pode ter escape. E que se é for quando a gente comida tosse. pro pulmão? Já foi comida pro pulmão? Pode. Não, mas a gente tem um reflexo de tosse, que faz... o alimento sobe. Sabe, já engasgou com então não água, fica com, comida lá com no arroz. Não. Desculpa, Só que eu- se ficar, é onde vem a pneumonia. Pneumonia é comida no pulmão? Não. É secreção, qualquer coisa. Então, vira secreção. como vira. tossir. Então, assim, pode ser secreção de catarro. Você tá com uma sinusite, Desceu. A tosse é um... A tosse é um reflexo que a gente tem. reflexo, Um reflexo de defesa do corpo. E ficar com soluço. Soluço também. Não tem nada a ver. falei Mas que ele é vai uma, pra umas é uma aleatórias, questão. ele tá Mas falando é de porque eu tô- tosse, a Não, gente mas tá é uma falando questão de tirar- respiratória. Não, é porque eu mesmo. tô pensando. Do Eu, nada, normalmente, mano. quando eu fico com soluço, é porque eu como muito rápido. Então, desce um monte de comida, eu imagino que desce ar e fica Também uma ajuda. bolinha. Eu não sei explicar Eu não faço, cientificamente o eu não faço soluço. ideia do que é o soluço, mas na minha cabeça... Minha cabeça... Em minha cabeça, a minha teoria que eu criei é... Porque eu como muito... Comi rápido, fiquei com soluço. Então comi. Aí no meio daquela comida foi ar. Aí ficou tipo um arzinho preso lá dentro. E aí meu corpo querendo dar uma soltada Ó, de eu ar. não vou afirmar. Eu não sei, Normalmente essa é a minha questão teoria. de É ar errada, e de né? comer rápido, sim. Vem o soluço mesmo, com Falta maior ar facilidade. no cérebro. Mas eu não vou afirmar, porque vai que, né? Eu Não, falo alguma mas- coisa assim que... Viu? A gente tava falando da tosse. Não, mas soluço faz parte ali do... Ele pensou num reflexo. Você pensou? Não faz... Tá, Mas a tosse, então, é um reflexo de defesa que tem. E aí a questão da mastigação, que o Lucas perguntou, são as funções neurobiológicas da pessoa. Então, se a pessoa sofreu uma paralisia, então pensa em mastigar de um lado só. Então, e aí, a pessoa que sofre um derrame ou a paralisia, vamos pensar no derrame, né? Que a pessoa fica de um lado, debilitado. Então, é todo um lado debilitado. Então, não é só a boca ou o olhinho que fica mais fechado ou a boca que ficou torta, é a língua. Lembra que é tudo músculo e vai descendo? Então, tudo fica debilitado. Então, tem que ser trabalhado por quê? Pensando em pacientes assim, mais de idade, em pessoas mais de idade, se isso escoar para o pulmão, é uma pneumonia, é o que muito bastava. perigoso. É o que Mas bastava. isso é uma das áreas que a fono É uma das atua? áreas que a fono atua, com paciente neurológico, ou com câncer, né, que teve que tirar um pedaço da língua e tem que se readaptar até a consistência, porque Eu achava tem que era tem tipo um paciente. fisioterapeuta que foi Não, cuidar disso. não. O fisioterapeuta também trabalha. Mas a parte mais... Nossa, mas que e aí assim, paciente que fica muito tempo entubado ou em coma, eu tenho que reensinar ele a voz. comer. Eu tenho que ver. comer? Porque se ele ficou muito tempo debilitado, pensa, o músculo Esquece. é músculo. Tipo, E como não se te ele esquece, esquecesse. eu perco tônus, eu perco força muscular. Então, você já se contundiu? O Lucas, né? Lucas. Foi o pé, não Me foi o pé? confundi, não. Se contundiu. Quer dizer, Eu mesmo, né? Eu machuquei há 2 anos atrás. Eu desloquei a patela e fiquei sem andar. E eu gosto de correr. E eu vi nitidamente uma perna mais grossa e outra fina. Porque eu não mexi, porque eu morria de medo de mexer a minha perna. Minha batata da perna ficou isso. Então, o músculo fica debilitado, não tem força e Atrofiado, eficiência às para vezes. trabalhar. Então, é consistência que eu tenho que ver com esse tipo de paciente. Se ele pode ou não. A água, o líquido, assim, é o mais difícil. Oxe, você tem que beber certo, tem que mandar Porque pro você lugar não consegue controlar o alimento mais pastoso, né? Você A água, consegue buf, direcionar. vai de uma vez. Então, tudo isso é avaliável. A gente faz um exame, que você usa o estetoscópio, você faz a ausculta. Então, as fonos que trabalham, eu não trabalho nessa área, que trabalham com isso, elas colocam o estetoscópio e escutam, que dá para fazer a ausculta para ver. Opa, escorregou. Ela deglutiu do lado certo. Eu não tenho esse ouvido apurado, nunca trabalhei nessa área, né? Mas é um trabalho assim muito nobre. Ensinar bebê a deglutir, bebê prematuro. Então, porque são muito miúdos, os bichinhos, tadinho. E aí eles estão lá com sondinha. E eles não vão ganhando peso, não vão ficando grandes. E eu tenho que treinar com o meu dedinho, coloco na boquinha, ver se ele tem força de sucção. Essa é uma das áreas que eu trabalho com eu não, né? Que a fono trabalha com neonatologia. Então, você introduz, ensina o bebezinho, bebê com copinho, e aí você vê se ele tem força de sucção, se a linguinha dele... Hoje está virando obrigatório o teste da linguinha, que é se o freio da língua não está preso. Já viu o pessoal que tem a língua presa? Sim. Então, o bebê tem dificuldade de alimentar. Já pensou você tentar sugar com a língua presa no assoalho? E aí a fono vai para fazer o teste, para ver se a língua... Por que o bebê não consegue se alimentar? A língua preta... Desculpa se a pergunta for tosca. A língua preta Não por sobe. baixo? É aqui embaixo.
Mas você coloca ela sempre Aí em você cima. corta isso. Isso, é um pique. Mas você achou que ele É muito simples, é muito simples a cirurgia. É, atrás, não. É muito simples. É o que segura a gente, a nossa língua. Já E viu? por que as pessoas têm língua presa se é muito simples já não vai? É conhecimento, né, Dudu? Às vezes elas não É sabem conhecimento, que elas têm é língua presa. orientação e conhecimento. Mano, você Porque tem a língua presa, vai cortar a língua. tudo é conhecimento. E é com quem, né, você não sabia. Então aí você tem o bebê, a sua esposa começa a sofrer porque não consegue amamentar, o bebê não consegue sugar. E aí, se o médico não tem esse olhar para a criança, Não, até você imaginar que o problema é... Tanto que tá virando problema lei. Pra tratar com uma fono, você não vai pensar nisso, vai e é o pensar no não médico. sou eu que faço a cirurgia, né? Aí é o médico otorrino que pega e faz um piquezinho, é bem simples, mas é necessário para a criança poder se alimentar e crescer, ganhar peso. Então, é uma das áreas. Essa é a área da disfagia. A área hospitalar, no geral, que a fono trabalha, de reabilitação. Da hora. Tem a área de saúde do trabalhador, que foi que eu comentei. Né? Então, no geral, assim, área de perícia médica, que tudo, você trabalha com juiz. Então, de comprovação se exames foram feitos ou voz. Eu tenho um caso bem diferente, que na faculdade eu atendi uma moça, tinha uns 18, 19 anos, e ela tinha uma questão emocional tão forte que ela perdia completamente a voz, ela ficava afônica. E ela estava sofrendo com um divórcio, tinha uma questão assim emocional, e quando vinha essas questões, ela perdia completamente a voz. E é quando a fono, porque é a especialista que vai, e ela ajuda o juiz a julgar o caso. Então, Pra é falar se perito. ela era de verdade ou se ela tava fingindo. Ou se ela tipo estava isso. fingindo, Então, tem a parte da Caramba. audição. O pessoal que fala assim, eu perdi a audição por causa da empresa que me expôs, quer processar a empresa, por exemplo. A fono E a fono é perita e ela trabalha com essa área de perícia médica. Tem a fonoaudiologia escolar, que acompanha o desenvolvimento da criança global, de linguagem, de Esse é o que você aprendizagem. trabalha? Esse é uma das áreas que eu trabalho, dentro da fono escolar, que eu amo, né, de paixão. Tem audiologia, que faz os exames, né, audiologistas, clínico no geral, que faz exame de audição, exame do processamento auditivo, no geral, exames para labirintite, a fono que faz. Eu tinha que fazer um desse. Já fiz, não trabalho mais. Ano Com as passado coisas. eu fiquei meio zonzo, assim, do nada. Só que eu não fiz. Precisava fazer esse exame aí. Mas eu acho que eu não Tudo tenho, não, acho que é depende. só Pode ser alimentação, labirintite é tudo. É estresse, é emocional, alimentação, é tudo um pouco. Que mais? Tem a voz, né, especialidade em voz, que só trabalha com essa questão de Quando locução. fala voz é locução e canto. Locução, canto e comunicação no geral. Vamos falar assim, vamos falar de uma certa emissora que todos os apresentadores falam iguais? Sabe? Blim, blim. Essa daí. É. E aí, o que acontece? Tem fono lá que tá ali, ó, 100%. Não tem sotaque? Tem sotaque? Nossa. Eu tô... Mano, eu tô... Tem sotaque? Não. Não tem sotaque. Não tem sotaque, porque Mas é um apresentações telejornal para o mundo inteiro. Então, não pode ter sotaque puxado, porque é para o Brasil inteiro. E a gente tem uma língua muito rica. E aí, o que faz? Ensina, treina o articulatório, tira o sotaque, para todo mundo ficar padrão, para que todo mundo do Brasil inteiro entenda o que a pessoa fala. Mas o sem sotaque é o sotaque que é o que a gente fala em São Paulo? Tipo, O sotaque de São Paulo, do Nordeste, do Sul, Não, mas do qual, Rio de Janeiro. o que é o considerado sem sotaque? Qual que é o parâmetro? Até porque, de verdade, eu vi, foi muito recente, vi uma publicação de uma atriz, não lembro em relação ao que foi, estava passando no Reels, e ela estava reclamando disso, que ela foi chamada para fazer uma audição, e aí quando chegou lá, ela fez, e aí a pessoa falou porque era para ela fazer sem sotaque, porque e aí ela, no caso, se sentiu ofendida, porque o sotaque era a expressão de onde ela veio e tudo mais. Então, qual que é considerado O padrão? o padrão? Não, isso depende da empresa Isso que pode contrata. ter também? Não, isso depende da empresa que contrata. Então, é um padrão estabelecido por uma empresa. Então, Porque para o eu quero- mineiro, o paulista tem sotaque. Tem sotaque, sim. E o mineiro também tem sotaque pra gente. O carioca também tem sotaque. Eu acho a coisa mais linda o sotaque. É rico, assim, a nossa língua é muito rica. Só que, pensando num lado de comunicar para muita gente, e aí foi o que eu perguntei. Você quer comunicar o quê? Para quem? O que você quer transmitir? Você quer realmente que você seja entendido? Então, você tem que ser o mais limpo possível, mas aí é política, eu sei. Eu acho lindo, eu adoro ouvir carioca falando. da hora. Entendeu? Eu Minha adoro mulher- ver a riqueza dos sotaques falando. Mas
que eu quero falar para quem. Então, eu tenho que pensar em todos os aspectos. Quem é que está ouvindo? E eu tenho que pensar que o cérebro do ouvinte é diferente do meu. Que aí a gente pode chegar lá. É a aprendizagem, como que cada um aprende. Então, é uma política que a empresa criou para que seja mais fácil, para que as pessoas entendam. É assim que eles julgam, entendeu? Que louco. Então, a articulação ajuda. Então, eu falar pausado, eu ter uma boa expressão de mãos, talvez, de corpo, né? Expressão de corpo, postura. Então, já viu como é que os apresentadores ficam? Então, eu não posso falar assim, cantar, falar de qualquer jeito. Então, tem uma postura para poder transmitir uma mensagem com credibilidade. É meio doido, né? Agora que eu tô pensando que você tava falando, eu gosto de exemplos para... Eu gosto de brincar assim, olhar os pregadores aqui da igreja, por exemplo. Então, já viu? Cada um tem sua característica de personalidade. Isso é nato de cada um. Então, tem uns que são mais sérios, tem outros que são mais brincalhões. Só que tem uns que falam muito rápido, tem outros que falam longe do microfone, que esquecem. E a gente tem que pensar o quê? Como eu quero ser ouvido, entendido, que às vezes o pregador, né, ou não tem o conhecimento e esquece. Porque eu preciso que o cara lá do fundo escute também o que ele está falando. O que eu estou falando, a minha mensagem é importante. Isso tudo é fonoaudiologia que traz. Até essa parte mais de como se portar, como se colocar, a postura, tudo fonoaudiologia. Não fazia ideia, eu achava que não era. Porque se você for parar para pensar, a forma como a sua postura muda como a sua voz vai ser. E você dá credibilidade, Lucas. Então, pensa se você dando uma palestra, vendendo algum produto, e se você estiver falando desse jeito, ou comendo, sabe, assim, você não passa... Você comendo um erro. É porque eu vi que ele fez, então, assim... Curioso, não tá exatamente. Porque, assim, é a credibilidade que você passa. Vamos falar assim, o pastor Joel... Então, se ele começasse a falar inseguro, se ele não fosse... Né, ele tem até uma estrutura, assim, uma característica da pregação dele. Eu adoro ver essas coisas. Ele tem uma estrutura de professor, assim, de sequência, né? Ele tem uma sequencialização de marcar... esqueci. Os tópicos, né? Então, eu tenho uma introdução, eu tenho meio, eu tenho uma conclusão, ele conclui. Isso então, na teologia tem isso, é hermenêutica e homilética. O pessoal estuda. É estruturado, tem gente que assim. acho que pula essas aulas, porque é justamente a questão tanto da dinâmica de imposição de voz, você não falar 100% na mesma tonalidade, você saber os momentos em que você quer dar ênfase. Com certeza, no culto tem influência do Espírito Santo na hora que você está ministrando, mas é a questão de você unir aquela discussão de sempre, a técnica com a espiritualidade. Quanto mais você consegue enriquecer o que você está fazendo, é melhor. Então, você sabe a hora de dar ênfase, de falar mais forte, falar mais alto, e a hora de pausar para o pessoal... O que vai ver? Porque isso dá dinâmica. Isso garante, aumenta a atenção. E você chama atenção. Então, assim, é o conhecimento. Então, é dosar. O conhecimento é tudo. Você conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é verdade? Então, se eu tenho conhecimento, por que eu não posso trazer isso para a igreja ou para o meu dia a dia? É o conhecimento mesmo. Então, são técnicas que as pessoas, todo mundo usa. Então, o cara que quer vender... Então, vamos falar moda, é curso online. Então, assim, como que a pessoa chama a sua atenção? Ela vai chamar a atenção falando tudo errado, nós fomos? É copyright aí também. Não vai chamar a sua atenção. Ou que tipo de público que ele quer alcançar? Qual é o linguajar que ele vai usar? E ele tem que passar uma mensagem que tem que ser entendida. Então, tudo isso é técnica também. Então, tudo isso vem da fono... A fono auxilia tudo isso. Não, é legal porque dá pra ver que não é um negócio só pra criança, né? Parece que eu acho que eu tinha esse preconceito. Eu passei uma vez, acho que quando eu era criança. Eu lembro que ainda fiz algum teste que ela colocou tipo um pregador no meu nariz. Eu só lembro disso. Vagas... Uma vez você passou, mas não sabe por que você passou? Não faço sabe? a menor ideia. Mas tipo, passar eu lembro que eu entrei num estúdiozinho... Passar com um fonoaudiólogo é como se fosse tipo ir no médico? Você identifica alguma coisa e vai? Ou é uma coisa que tem que ir antes? Ou como é que a gente identifica? O que tem que identificar? A ponto de ir num fono ou não? Nada? Beleza. E para fono, depende do que você faz. Então, assim, tem um fono... Eu fazia isso muito no começo de carreira. Audiometria. Vocês músicos. Acho que eu fiz. Vocês músicos. Acho que eu fiz no exército. Os meninos lá do som. Então, audiometria é para saber como é que está a sua habilidade auditiva, a sua acuidade, né? O quanto você ouve ou não. Então, eu trabalhei em saúde ocupacional, em uma empresa de saúde ocupacional, que a gente fazia periódicos, então exames a cada de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, para fazer a manutenção desses funcionários, porque eles eram expostos ao ruído, então em fábricas. Então, a gente ia, levava equipamento para fazer audiometria e era controlado.
Porque isso é saúde do trabalhador. E a gente tá aqui toda semana com fone de ouvido. Com fone de ouvido. Tem que tomar cuidado, quando perceber alguma coisa, ou vocês que são muito expostos, tomar cuidado com a intensidade do som. Músico ama música, ama barulho. Mas tem que tomar com a intensidade e a quantidade. Porque eu tenho que ter repouso para o meu ouvido. Senão as células de audição morrem. Morreu. É verdade. Meu pai falava bastante isso. A audição é uma das coisas que não se recupera, certo? A E não tem- ser de forma, tipo... Como é que fala? Não é sintética. Não natural. Tipo, um aparelho... alguma Aparelho coisa. auditivo, Sintética, é. artificial, tipo isso. Porque são Artificial, células, né, que percebem o som, que vem por onda Mas a sonora. natural perdeu. Perdeu. E aí, e eu não perco assim, eu tenho um espectro, né, auditivo. Então, eu tenho frequência grave. É muito música, sei Dudu. aqui. Eu sei Grave, aqui, eu dava- média e aguda. Eu tenho um O espectro. da audiometria que você falou é aquele que você coloca o fone, ele fica apitando e você Aquele fala, ouvi, medidor não de- ouvi. Ouvi essa orelha. É esse Ah, daí. esse eu fiz, E faz aí tempo. eu tenho espectro para saber qual é o tipo de perda que eu tenho. Rapaz, Então, tem medo de tipos, fazer tem isso. patologias da audição, tem perdas. Nível de exposição sonora, normalmente tem um desenho de perda. Então, a pessoa perde mais frequência aguda. Então, tem que tomar cuidado, principalmente músico, Vamos né? marcar pra fazer? Acho que tem pra fazer, tipo, em casa, tipo... Não, a audiometria é em estranho. clínica. Não, clínica? é clínica Deixa porque o precisa médico ser... falar, tá com medo aí. Não, é porque tem que ter um ambiente... A audiometria tem que ser um ambiente acusticamente controlado. Foi isso que eu entrei na caixa. Porque tem que ter aquela cabine acústica, porque ela veda o som É, com aquele foi isso que monte eu de fiz também. espuminha. É esse daí. Ele quer fazer aquele que você coloca, dá o play no YouTube, aí eu falo, tô ouvindo. Não dá porque é medido por decibel, né? Então eu preciso saber o quanto eu escuto em cada frequência. É curioso. É legal. Esse é um dos exames, assim, que se você você é exposto, professor, então pensa nas motorista de ônibus que fica com o motor do lado, então também Cê é faz doido. parte do periódico. Então é tudo isso que você está exposto e tem que fazer para controlar. Admissional, exame admissional de empresa, você precisa fazer. Todo admissional Audiometria. e demissional tem pra isso, né? Isso. Justamente pra medir o impacto que teve. A maior parte das coisas que a gente falou de fonoaudiologia parece ser mais voltada para exercício, para você conseguir ou arrumar alguma coisa. Mas tem algum ponto que tem algum remédio que tem que tomar? Tipo, você não consegue falar porque tem alguma coisa errada Não. com o seu corpo Não. e exercício não resolve? Ou é tudo exercício É tudo mesmo? cérebro. Tudo É cérebro. A gente exercício? trabalha cérebro, é cérebro. Então, a área que eu atuo, que é a parte dos transtornos de aprendizagem e de primeira infância, é o cérebro. A gente tenta entender como é que funciona o cérebro daquela criança ou do adolescente ou adulto, porque eu trabalho também com adulto com transtorno de aprendizagem. Então, a criança que não fala, mas por que ela não fala? Então, Ela é tímida é ou um tem atraso algo- que ela teve, que da pandemia tem muito isso, né? O consultório que apareceu de criança por conta, né, que pais, por desconhecer, deixaram as crianças embrulhadinhas dentro de casa. A falta de envolvimento social pode causar Também, um problema... e estimulação. Nossa. Envolvimento, estimulação, auditivo, cognitivo, genético, tudo isso interfere. Então, exposição em excesso de tela, de videozinho, porque eu não estimulo a fala. Então, pode gerar um atraso ou um transtorno, que aí o transtorno é algo maior. Então, que é super conhecido, o autismo, o TDL, que é um transtorno do desenvolvimento da linguagem, que só envolve a linguagem, não tem outros aspectos de deficiência associada. É linguagem pura que a criança não consegue se expressar verbalmente. Então, a gente tem que analisar isso dentro do consultório, como que a criança, o que ela entende, o que ela não entende de você. A gente brinca, né, pessoal? Eu sigo muito fono, né? Ai, fono só brinca. É verdade, a gente brinca porque é brincando que a gente conhece a criança. Então, é através do jogo, né, da brincadeira que a gente conhece. O que ela entende, o que ela expressa. Ela expressa, a gente tem... Tudo é pautado cientificamente. Ela consegue verbalizar de acordo com a idade cronológica dela. Ela consegue compreender. Mas como ela- que um pai, por exemplo, identifica em casa? É meio que por idade? Tipo, há 1 ano ele já teria que estar sabendo fazer isso aqui, isso aqui. Isso. Se ele não... É Tem por idade bastante mesmo? na internet. É por idade, É por idade. Na verdade, você vê a criança sem expressão desde bebê. Desde pequeno, contato visual. Então, aquela criança que balbucia é um bom preditor, porque ela está treinando a linguagem. Então, com 1 ano, eu já espero palavras, pequenas palavras, um repertório aí com 1 ano e 3 meses, aí de umas 50 palavras. Com 2 anos, eu espero... com 2 anos eu espero a criança, mas é só pensando em palavra, né? Com 2 anos, eu espero a criança fazendo já. frases já com 2 palavras no mínimo, com expressão frasal. Então, assim, quer passear, dá água, quer vovó. Eu quero a vovó, mas quer vovó significa
Eu quero a vovó. Então tem uma conotação frasal. De acordo com a minha avó, eu era um bebê e sabia falar paralelepípedo. Paralelepípedo cedo. Eu não sei se é verdade. Ela disse que eu sabia. Sua avó é uma puxa-saco. Como ela eu perguntei brinca. pra Ingrid se ela tinha alguma pergunta relacionada às crianças, porque ela dá aula no primeiro ano, alguma coisa assim, ela só falou a palavra ecolalia. E o quê? Ecolalia. É ecolalia que fala? É, É colaria? E aí eu fui ver, é meio que aquele negócio de ficar repetindo as palavras. isso. Mas aí eu fui pesquisar muito rápido, porque eu tava vindo e ela falou. Falei, mas eu não faço ideia do que é isso, como é que eu pergunto? Eu não sei o que é isso. Eu não entendi se isso é bom ou se isso é ruim. Isso é ruim? Ou se isso é bom e ruim, É dependendo do ruim. caso. Assim, a criança aprende por repetição. Então, Então é bom. quanto mais... Mas a ecolalia não é... Ecolalia? Ecolalia. Ecolalia é a parte ruim de aprender por repetição. É um Isso. nome para a criança ou a pessoa que repete tudo que um outro fala. Então, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Qual é seu nome? Ai, às vezes a gente acha que a criança tá aí toda esperta e ela tem... É uma característica, assim, bem evidente, uma das, né? Não é só isso no autismo. Mas não pode ser bom de alguma forma? Por exemplo, você pergunta pra criança, você tá bem? Bem. Não. Tipo Então, isso? mas Isso é assim, tipo eu tenho ecolalia? uma linguagem social, se eu for ecolálico, por exemplo. Então, assim, eu quero conversar com você. Faz uma pergunta para mim, Lucas. Você tá com fome? Quer que a gente pega pizza? Pega a pizza? É estranho, né? Continua. Acho que dá pra... Não, Eu peguei o final, porque ele fez Não. uma frase assim, Foi bem lindo. grande. Pega Não, mas atrás da pizza. pra um adulto eu imagino como sendo algo negativo. Mas tô pensando no começo de aprendizagem, meio que ela tem que ser ecolálica para Então, aprender. Sim, eu tenho que repetir. Existe isso, eu tenho, ecolálico? Não, eu tenho que ter repetição, imitação. Porque é uma das coisas que eu vejo que a criança faz. Então, se ela tem imitação, olha só que chegou. Não, é porque do jeito que você falou, eu imagino que tem essa ecolalia. Imagino porque eu não faço ideia, então tô imaginando mesmo. Que tem ela aplicada num lugar errado e num lugar certo. Por exemplo, se a gente fala com uma criança, ela repete uma palavra que ela ouviu, ou talvez que ela. Não, na eu acho TV. que eu já saquei. Na Acho que verdade, a assim, a ecolalia- ecolalia é o comportamento, Lucas. É o nome desse comportamento, que a criança tá. repete tudo. Então, não Tipo é uma arara. isso, não é a imitação. Porque a criança aprende por imitação. Um dos testes com as crianças, dependendo da idade, eu brinco com ela. Então, eu vejo se ela consegue imitar. Então, eu pego o bonequinho, olha a minha garrafa de água. Do Zezé. Isso que eu não ia usar o Zezé. Então, eu pego assim e vou pegar... Peça o garfinho? Fica à vontade. Então, eu vou pegar assim e vou fazer... gostoso, sua vez. Ela repete. Pra ver se ela- Para ela consegue fazer, porque a criança, né? Olha eu falando fora do microfone. A criança ela aprende por imitação. Então ela aprende com aquilo que ela vê, com a rotina diária. Então é o que eu preciso. Ela sabe contar, nomear as partes do corpo. Ela sabe imitar o que não tenho nada aqui, né? Então ela sabe fazer o barulho do carrinho. Entendi. E isso aqui que eu estou fazendo é uma habilidade cognitiva muito mais superior, porque isso aqui não é um carrinho. Só que para você fazer o carrinho, eu tenho que ter a imagem mental de um carrinho, Mano, ela entender o que é transformou um um negócio carrinho num carrinho pelo para poder som, né? transformar. Eu Então, era muito criativo. é um jogo. Isso é muito bom, Dudu, Navezinha, porque Armin- você vê isso nas Arminho. crianças. Eu não tinha os bonecos certinho lá. Aí eu pegava aqueles... Tudo virava um boneco. Pegava os Olha. monta-monta, Não, só uma piscar, caneca. pronto, já era. A Você caixinha de virou o remédio boneco virava tal. um herói. Isso é Você cognição, isso é linguagem pura. Então, a criança que tem dificuldade de linguagem, ela não sabe confabular. Ela não consegue fazer o jogo simbólico que a gente fala. Simbolizar. Então, é isso que a gente precisa ver. Ela sabe brincar. E brincadeira é uma coisa muito importante. Então, eu pegar e fazer... Eu tenho que saber. Eu tenho que ter o dicionário mental, que é um avião. Meu. Para poder Sim. brincar. Então, é um Imagina que jogo... emocionante eu ver seu Então, filho fazendo agora o barulho de um carro um dia. E você pensa se eu não fiz isso com meus filhos. Não, muito da Ele hora. sabe, ela tá brincando disso. cara. o Ele barulho de uma faz. espada... Uma... Psh, au. Eu peguei a Emily uma vez, dando castigo para todas as bonecas dela. É isso aí, bota Ela ordem. pegou assim e fez: "Ó, pode ficar no canto do pensamento." Eu falei: ai meu Deus, essa menina na escola. Porque o que ela estava replicando aquilo que ela vê. Aquela- Então, Mas- eu acho que é porque eu entendi errado ou atribuí a ecolalia a coisas diferentes. Porque uma coisa eu acho que é essa parte de repetição. A criança está aprendendo a falar, não sabe ainda formular as palavras, ainda não tem isso. Você fala, por exemplo, você quer água?
quer, ela fala assim, isso é considerado ecolalia? Não. Ela repetir, esse repetição não. Não, porque eles repetem É meio mesmo. que imitação mesmo. Isso. Aquela E, por imitação- exemplo, ela tá Porque assistindo- eles se repetem tudo. Eu tenho um exemplo na minha casa. Eu tenho a Emily de 8 anos e o Dudu de 2 anos e meio. Deve ser bonito. Ah, é verdade, me falaram do Dudu. Disseram que o Dudu fala muito bem. Fala, Acho fala- que as tias fala da muito bem. escolinha falaram que ele... Eu quero pão. Ué, Quero como Ele você fala- fala desse jeito? Quero pão francês. E posso puxar uma sardinha, Lucas? Não fica Pode, magoado. pode falar. Dudu Sabe é por quê? diferente, né? Não, sabe por que o Dudu chama Dudu? Ah, não, você não vai falar que é por causa do Dudu. Não Foi fala por isso. causa de Porque- você. Não. Foi. Eu vou me Não retirar pode daqui. ser. Não, Foi. não. Eu vou pegar a pizza que... Ao vivo, mano. Não pode ser. É sério? É sério, porque eu conheci você mais, Dudu, na época da inauguração da igreja. Não, eu tô chocado. E ele parecia um príncipezinho, o Eu? Dudu. Ah, não. Porque ele era educadinho pra falar, sabe, Lucas? Agora eu vou contar pra você que ele era muito educadinho. Eu Não era? acredito. Não, você confundiu, você você. confundiu. Então, assim, eu admiro bastante você. Ah, não. Para. E para. aí, quando tava na briga, porque você sabe que, calma que você vai casar e você já Você é tá casado. falando isso com a pessoa errada. Não, desculpa, tô Lucas. muito Mas eu tô feliz. conversando assim. E aí, quando surgiu a briga, e aí, vai ser o nome do quê? Do menino? E aí, 5 milhões de nomes. Aí eu tenho a Emily com E, e aí surgiu um monte de nome. Ah, vai ser Eduardo. É o Dudu. Não acredito. Ah, não. Foi isso. Não tô querendo. Foi isso. Pode se revelar que as mães colocaram o nome dos filhos de Lucas. Pode se revelar. Gente, que loucura. Não acredito. Mas- Ao vivo? Ao vivo? Que Caramba, presente. ele... Mas é isso. Eu nunca falei pra ele. Acho que eu já comentei pra algumas Era pra pessoas, ser mas eu nunca segredo. falei. Bonito, inteligente, fala bem. Não Glória a acredito. Deus. Porque ele sabia falar, porque o que me deixa. Não A acredito. comunicação mexe bastante comigo. Então eu falei, o que me deixa doida é a pessoa que não sabe falar direito com os outros, né? Então ele separava assim Ele toda. falou, Lucas, Lucas, nem pensar. Esse Não, é nome porque, eu não assim, quero nem eu aqui não em casa. tenho muito contato com você, Nem né, o Lucas? cachorro dá nome de Lucas. Eu comecei a reparar mais com o seu jeitinho de falar. Quando o Dudu me mandou a mensagem perguntando do programa, eu falei, preciso saber o que vai rolar nesse programa. Ah, não acredito. E aí, assim, eu nunca percebi você falando. Eu vejo você tocar, mas falar, não. Passei despercebido. Eu sou ninguém. E aí, foi quando. Aí, ouvindo, eu falei, vocês têm características muito próximas, Não, né? não. E aí eu Agora vi. que você viu isso? Então, o próximo filho pode ser que seja o Lucas, entendi. Não. Lucas, não tô acreditando. Eu tô muito feliz. Mas é Parabéns, isso. parabéns, Bom, hein? Não, glória a Deus. Parabéns. Eu tô- a gente até fugiu do tema, né? Não, mas... mas calma, vamos até aproveitar essa pausa aqui. Tá bom, então. Olha isso aqui, ó. Pode comer pizza enquanto Chocado. a gente Pode, conversa? fica à Vamos mostrar. vontade. Meu Tem Deus, algum não sei, como alimento que não reage pode a- comer? Porque fonoaudióloga fala assim, não, isso aí não coma isso. Pra cantar, isso aí é um veneno. Eu não vou cantar hoje, vou chegar em Isso, casa. agora beleza. você pode comer. Rapaz. Mas é por causa. Alguns alimentos a gente separa quando for cantar ou usar Quando muito vai a voz. cantar mesmo. É. Entendi. O O certo Dudu, era quando comer tá- uma fruta e beber água. É a maçãzinha. Maçã, A maçãzinha não é mentira. A maçãzinha ajuda. É bom? Tem uma mensagem bom. aqui. É pra você, Mari. Então deixa ela ler. Tá lendo aí, estragando a surpresa? Mariana, não sei se você lembra, mas já fomos colegas de sala, Sala. no José Leite. Sim. Olha só, Sim, Wagner. sim. Olha lá, que mundo pequeno. É. Eles estudaram juntos pra comer a pizza. Eba! homenagem ao José Ai, Leite. obrigada. E ele é da hora. Pode ele abrir, manda as abre essa, mensagens- vê a surpresa. Essa aqui Vamos tem lá. mensagem, pode abrir essa. Enquanto a Mari gente tá abre abrindo, outra aqui, ó. corta pra essa aqui, ó. Seguinte, galera, bota aí na tela, seu Zé Pizzas. Deixa eu abrir ali. Vira aquela. Isso. Você é louco, eu não tô Essa querendo. deve Ele mandou ter- uma pizza de hot dog, mano. Pizza de hot dog. Esse tipo de coisa você só encontra no seu Zé, Como meu. é que abre lindo. essa daqui? Aí Tem eu que vou tirar o conseguir. lacrezinho. Retire o lacre de Tô seguro. tirando aqui. Seu Zé, lacre de Nossa, essa seguro. aqui é Meu Deus, é uma pizza de hot Ai, dog. olha que linda. Oh Carne seca. Como que é? Com pimenta de bico. É a Ó. nordestina. Você é louco, essa pizza Nossa, é Que linda. carne seca, catupirizeira, Olha aqui, cebolinha. Olha que linda. Acho que naquela câmera. Vira aquela ali, Nossa, passa aquela mano, ali, tô ó. salivando. Nossa, Olha isso, essa é olha bonita. cor, Nossa. gente, pelo amor de Deus. A boca tá aguada. Oh, ele manda muito. Que Que isso? linda. Ó, o Fê correndo pra dar um zoom aqui, ó. Essa é a pizza do seu Zé. Hoje é quinta-feira. Você sabe que depois do culto que a gente vai Meu ter hoje à amigo. noite às 20 horas, você vai chegar em casa, vai cozinhar? Não, pede uma pizza do Lógico seu que não, Zé. cozinhar. Meu, olha só isso aqui, Meu, gente. Isso essa aqui tá num jantar Que de linda. família. demais. Coloca Que a linda. tela aí pra gente, Isso time. não é uma pizza, isso é uma obra Ó, de arte. A tela da promoção. Aí, Deus do se céu. você pegar aí, tem o QR Code, você abre seu celular, coloca o QR Code, baixa o aplicativo do seu Que Zé bonita. e você coloca o cupom Manda Pizza.
Para compras a partir de R$50, você ganha R$12 de desconto. E fica esperto que às vezes tem frete grátis. E a gente vai se deliciar com essa O pizza que a aqui. gente fez pra merecer isso, mano? Não, Ó, Jesus ó a é- pizza dessa aqui. Jesus Tem é uma pizza de diferente. hot dog com borda de chocolate. Com borda de chocolate. Meu Deus do céu. A borda de chocolate. A não borda de tô- chocolate. Você eu já tô- pediu pizza com borda de chocolate? Você pode ser uma das únicas pessoas da Zona Norte que ainda não está nesse não tô- movimento. Né? O movimento. Eu tô emocionado. O movimento borda de chocolate está crescendo Borda absurdamente de na chocolate, Zona meu Norte. amigo. Se você não experimentou isso... Nossa, eu tô com água na boca. É, real. E coloca o Ciandiamo também. Tô Nosso feliz, segundo né? patrocinador. Ciandiamo. Você é louco, chama Ciandiamo. ele ali pelo WhatsApp. Calma, parceiro. Felipe. Você tá fazendo as curvas engraçadas. Ciandiamo, você manda mensagem pelo WhatsApp, fala, vim pelo MandaCast, você ganha 10% de desconto em massa, salgadinhos. Meu, você que tem grupo pequeno, Ciandiamo é sensacional pra você. Quer fazer um jantar italiano ali diferenciado? Ciandiamo também. Troca pra Elos agora. A loja Elos... Pra Elos? Eu sou... Oh, tudo bem? Mano, isso aqui é uma Agora sim. pintura. Loja Elos, Rua Larival G.A. Sanches, número 70. E o outro endereço qual que é, Lucas? Desculpa. O outro endereço, fala ali, ó. Rua tô- Antônio de Joaquim. Antônio Joaquim de Oliveira, De Oliveira. 279A, em frente ao posto de saúde da Vila Albertina. É isso aí. Lá na Elos você encontra tudo que você precisa, variedades gerais. Olha isso aí, ó. Meu, tem doce, tem descartáveis, tem tudo lá. Coisas gerais pra sua casa, limpeza, você vai encontrar nas lojas Elos. É muito bonito. Vamos é comer. sério. Não, ele tá salivando, por isso que ele se Tô perdeu. salivando e apreciando Para de aqui. falar em cima Isso da aqui é uma pizza obra que a de Mari arte. vai comer. Eu tava Isso aqui, meu Deus Eu do achei céu. que quando eu terminasse Nem o Van Gogh faria o uma obra de arte tão comercial, bonita. ele já teria cortado as pizzas, servido a Mari, mas ele tava Eu ali. tava apreciando. A gente Ele precisa tava. treinar Gente melhor do essa parte. Mari, céu. você Tem quer que- começar com Gente qual? do céu. Eu gostei dessa Você não tá diferença. entendendo, gente. Você não tá entendendo. Ô, Fê, acha pra gente aquele guardanapo da hora, porque o Lucas tá precisando. Eu tô precisando de um babador aqui, meu Deus Tá do céu. mesmo. Isso aqui é Vamos lindo lá, não. demais. Eu tô E ansioso. É o que eu falei, Mari. Esse aqui é o único programa em Meu que a gente Jesus. para. Olha isso, pode escolher. Olha, um. tá estou muito ansioso. linda. Você quer? Não, quero tem mais pimentinha. Mais pimenta. Ai. Tem uma por cada, Mari. Então, me dá Pode um- pegar. Qualquer uma. Não É, sou eu ia por falar onde que ela pode começar pegar a minha, não cortar. Tá pode muito pegar a minha. bonita a Corta aí, pizza. Você tem o braço mais longo, eu não consigo. Vou cortar aqui essa daqui que ela vai pegar Vamos ver se o duas casamento pimentinhas. fez bem pro Lucas. Vai lá, Lucas. Quê? O quê? Ele engordou um pouquinho. Valeu, mano. Que linda. Nossa, e essas pimentinhas é da hora, né, meu? É. Pelo amor de Deus. Meu, eu espero que você aí em casa esteja já salvando o número. Coloca de novo a tela, porque eu acho que o pessoal não... Nossa, vocês não estão ligados no que tá acontecendo. Olha isso, olha essa tela e não se perde. Gente, olha isso. É um aplicativo, você tá brincando. Tá aí comprando aquela pizza ralinha. Não, Obrigada. olha isso aqui é recheio de verdade. Essa aí manda pra mim. Não, essa é a minha. Por que essa é pra você? Porque ela é Você grande. mó guloso. Olha isso. Ai, não, vou ter que experimentar Obrigado. o primeiro pedaço aqui, porque olha... Nossa, eu tô Depois a gente feliz, fala. mano. Manda, tá? manda aqui, manda. Mari, aproveita e vai comendo, que daqui a pouco você vai falar muito, hein? Não, cadê a minha pimentinha? Não come não, Dudu. Por quê? Tá ruim. Deixa tá. eu e o Lucas resolver o Entendi. problema. É. Até parece que eu vou fazer algo do tipo. Aqui de pegar Eu pizza, gostei muito, pelo amor de Deus. Oh, Olha Jesus. isso Ai. Alimentos Nossa. que fazem bem pra vós. Pizza faz muito bem pra vós. Ai. Porque Tem que a orar gente pela treina. pizza de seus. Ela já vem muito A pizza, ela abençoada. gera um aquecimento vocal. Você mastiga e faz... não é? Deixa eu ver isso aqui. Parece que você não esperava. Não vem distorcer. hein? Olha lá. Nossa. Faz mais um. Muito boa. Deixa eu experimentar aqui um pedaço. pra Tem ver que fazer se o eles vídeo são- dele passando debaixo da mesa. Eu sou sincero. Deixa eu ver se ele tá falando a verdade. Muito boa. Mano, isso aqui é uma aula. Isso aqui podia estar na final do Masterchef, meu amigo. Isso aqui é uma explosão de sabores. Uma pizza de carne seca com queijo catupiry, A apresentação cebola, tá perfeita. cebolinha, Vamos pimenta. ver com a pimentinha Meu Deus aqui, do ó. céu, gente. Vamos ver qual É uma obra de arte isso aqui. Meu Deus. Eu ia falar que não dá nem vontade de comer tão bonito, mas dá muita vontade de comer. É o contrário. Vamos lá. Ó, tem Gente. essa cebolinha aqui, hein, Lucas? Mano, Mano, é lindo isso aqui. É lindo. Isso aqui podia estar no Museu do Lampião e da Maria Bonita. É Maria Bonita? Não tem como mastigar longe do É microfone. o isso Lucas. aqui. Você viu que eu faço, né? Sempre. Ele não sabe. Para! Mano, na hora que explode a pimentinha... Qual que é essa pizza aqui, mano? Nordestina. Meu Deus do céu. Na hora que... Vocês não comeram a pimentinha ainda? Eu Comi. Na hora é que que eu ganhei duas. explode- O Lucas me deu tá, duas. é. Deu uma de brinde. Na hora que explode, é brilhante, é brilhante. Não dá, mano. Não dá. Ela faz sentido, essa pizza. Ela faz sentido. Por que você não pode comer pizza e cantar? Por quê? Tudo posso, mas nem tudo me convém.
Agora pode, que tá uma delícia, por sinal. Vamos ver por quê. Por que que eu não posso? Será que é pelo recheio? Não sei. Não tá... Ó, cuidado, Zé falar que é o nosso principal patrocinador. vou Não, dar é um uma palpite, eu vou delícia. dar um palpite. Não, é uma delícia. Dá um papel aí que eu vou dar um palpite. Não sei. Eu vou comer antes que o Lucas coma o meu pedaço. Vamos ficar seguro. Nem brinca, porque... Daqui a pouco... Você não vai comer esse pedacinho? Você não vai comer? Não vai comer? Meu, não pode... Seu Zé não faz sentido deixar no prato. Porque tudo é bom, até a bordinha da massa. Sabe aquela ali? Tô olhando a borda. Mano, é pizza de Aquela ali hot eu dog. sei. Porque a borda tem chocolate, meu. Não, eu diria que é por Brilhante, causa de alguma coisa, tipo... O chocolate eu acho gordura que ele que é tem, tipo no gorduroso queijo, e alguma coisa atrapalha. assim, aí fica grudado em alguma parte da voz que... Nota 10. É? E, na verdade, a gordura, no geral, não é pizza, né? Ela engrossa a nossa saliva. Aí, sabe aquele pigarrinho? Quando você vai fazer aquela notinha lá que... Dá aquela... É esse daí. Então, feijoada... Então, alimentos gordurosos, no geral, a gente tem que evitar quando vai utilizar muito a voz. Por quê? Vamos pensar num atleta? Eu não quero ter desgaste no meu músculo. É isso. Nossa, Mas e por que que a maçã é boa, então? A maçã, ela tem... ela... Como é que é? Esqueci até o nomezinho dela. Mas ela tem o fator de hidratar e ela não engrossa, ela afina a saliva. Então, é um alimento leve, que tem pouco açúcar, não tem gordura. Então, e é uma fruta leve, porque a gente tem frutas mais pesadas também, que tem que tomar cuidado para comer. Entendi. Então, ela hidrata. E eu preciso de hidratação, porque a prega vocal ela é envolvida com mucosa. Então, se eu tiver excesso de pigarro, se eu tiver excesso de muco, não dá para cantar. Resfriado, dá para cantar? Meu Deus do céu. Porque eu tô cheio, né, de muco dentro e altera até a minha ressonância. Eu falo desse jeito assim, todo com a voz de gripe, porque eu mexo na minha caixa de ressonância. O N sai B, né? Isso. E isso envolve bastante também a articulação, mas eu tenho que pensar onde vai, porque tá tudo preenchido, né? Os ossos da face, eles são cheios de buraquinhos, que também auxiliam na projeção da voz. Uma da vez fala. eu fui cantar, antes de cantar eu tomei uma vitamina de banana. O leite também engrossa, né? Falei, pra quê? Foi difícil, aquele foi difícil. É difícil, né? E pesa no estômago. É. Tem que tomar cuidado. Então, o diafragma não é o estômago, mas ele fica em cima do estômago. Então, eu começo a mexer porque ele precisa de amplitude e aí sobe o alimento, né? Isso aí, enquanto tá cantando. O que foi que você tá aí? Você tá muito feliz. O Lucas, O Lucas está ocupado Meu agora. amigo, o gente. Lucas não está presente. muito Por você. favor, deixe seu É uma recado. pizza de hot dog com queijinho, milho, batata palha. Eu vou dar um pedacinho para pequenininho ali Já depois, fica à ó. vontade, vai chegar aí, tá? Depois, hein? Esse aqui tem borda de chocolate, viu? O sorriso dela foi brilhante. Rapaz, peraí. Vou lançando umas perguntas aqui. Vamos falando Que nesse mais? Quer que clima fala mais? abençoado, meu. E a gente nem foi com todas as áreas da fono, a gente não falou ainda. Não todas? O que faltou? Faltou até a área criminal já foi? Tem criminal, tem a área de fluência. De gagueira, especialista com gagueira, fluência. Eu escrevi isso aqui, ó. O que é a gagueira? A gagueira é uma dificuldade motora de planejar os movimentos da fala. Você pensa... Eu tive um amigo que era gago. E ele falava... Eu perguntei pra ele como que era. E aí ele falava que ele na cabeça dele estava pronta a frase. Só que na hora de colocar pra fora, não ia. Isso travava. é neurológico. Então, na área que ele vai falar, no ato motor, é onde a gente brinca, né? Dá o chute. E não sai. Então, tá tudo programado aqui. Só que eu tenho a programação. A fala, né, o pensamento é tão rápido que a gente não percebe todo o movimento que o cérebro faz para poder produzir a fala. É meio que o mesmo que acontece, tipo, uma pessoa que teve um AVC, que ela vai falar e não consegue sair a palavra Isso, direito. porque o AVC sai tem com uma dificuldade. lesão, né, cerebral, e dependendo da região que ele lesionou, eu perco até a fala, o conhecimento da linguagem, eu não consigo articular. Eu sei o que é, mas a pessoa não consegue articular. É que eu lembro que a gente conheceu uma pessoa que teve um AVC e ela tinha muita dificuldade para falar. E ela explicou pra gente que é como se ela tivesse as palavras na cabeça dela, viessem como se fosse um trenzinho. Então a gente imagina, o trenzinho tá lá, ele vai soltando as palavras na ordem. É como se o trenzinho fosse tipo todo torto. Então chega uma coisa mais na frente. Então ela pensa, só que ela não consegue colocar para fora. E também. depende da área da lesão. Então, a neurociência hoje explica bastante coisa. Depende da área que foi lesionada.
Onde foi? Então, quando a gente trabalha pessoas assim, tem uma dificuldade na primeira infância que se chama apraxia de fala. Então, é a criança que tem, normalmente, a cognição ok, só que ela tem dificuldade no planejamento motor da fala. Então, ela tem aqui dentro, só que ela não consegue planejar e executar. Então, é neurológico, é o cérebro dela que, no caminho de devolver, ele compreende. É igual essa senhora que você falou, compreende. Só que na hora de devolver em ato, em planejamento motor, não vai. E tem outras comorbidades que a pessoa nem consegue ou fixar a palavra lá no cérebro. E perde, ela escoa. Então, depende de onde foi lesionado ou qual é o tipo da patologia que aconteceu. É o que acontece quando eu tô jogando bola. Ele errou. Na hora eu Pensa de um lembro jeito. do movimento, lembro da coisa, mas o corpo não consegue fazer. Imagina todo o lance. Fala, o gol Lucas, já você não é o Neymar. Mas a gagueira em si é uma dificuldade no planejamento motor e na prosódia, porque tem a ver com a melodia da fala. Então tem Melodia, eu ia falar que Vai uma perguntar. das técnicas que o pessoal falava é pra falar cantando. Por quê? Por quê? O cérebro, eles dividem em duas partes, hemisfério esquerdo e direito. A predominância no hemisfério esquerdo é da linguagem, fala, leitura, escrita. E o direito, vocês músicos têm muito bem desenvolvido, é o cérebro artístico, é o musical, prosódico, de duplo sentido, para fazer inferência, é o direito. Então, os músicos têm esse hemisfério bastante refinado. Então, o que acontece? Refinado, porque vocês trabalham muito isso. Então, se eu tenho dificuldade no planejamento motor, que é no hemisfério esquerdo, então o que eu uso? O meu lado bom, que é o direito prosódico, para compensar a minha Nossa. dificuldade. Então aí eu uso. Quem fala cantando... Fala se um gago cantar- fala cantando, não sai... Mas não são gaguejando. todos. Ah, não é todo? Depende do grau da gagueira, da dificuldade, até a questão emocional que isso vai envolvendo a pessoa com experiências no decorrer da vida dela. Que é bem complicado. É Esse bem amigo que eu com- falei era bem na Então, época de criança, assim. Mas hoje, assim, a área da fluência ela está muito assim, bem pesquisada. Existem até exames, testes que a gente pode fazer para que possa melhorar também. Então, mas você vê que é o estudo do cérebro. Tadinho, dava... A gente organizar e ver de onde que vem o quê. Porque ele travava mesmo, ele ia falar e... Porque é o planejamento. Então, aí ele associa. Então, na avaliação, a gente desenha toda a fala da pessoa, por exemplo, numa avaliação de fluência. Então, desenha a fala, quantas pausas, o que ele tem. Então, tudo isso é desenhado para que a gente também tenha parâmetro para ver se a terapia está funcionando ou não, né? Se ele apresenta melhor ou não. Então, o pessoal fala, tem cura. Não tem cura. A gente dá caminhos para que ela consiga lidar com isso. É igual falar, eu treino. Então, eu dou caminhos e recursos para que ele, quando percebe que vem, ele saber atenuar essa fala. Ele tirar a tensão da fala. Porque tem uns que, não sei se vocês já viram, que Vão até comediano ficando mais brincam nervoso. muito, que até faz força para falar. Por quê? Foi a maneira que ele entendeu que sai. E ele Uma vai vez, criando. Ele caiu pra trás, sentado, porque ele foi fazer força pra palavra sair. Não foi, ele foi... E caiu. Porque ele faz associações. Lucas, faz associação motora. Porque ele acha que tentou. dessa forma ele consegue sair. Então é o ato motor em si que tem a gente brinca, né? O chute. É ali que não vai. Então, tem uma outra dificuldade, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar na dislexia. Já ouviram falar? A Então, leitura baralhada. é a leitura, a pessoa que tem dificuldade para ler. Então, eu trabalho bastante com transtorno de aprendizagem. Então, a dislexia é algo neurobiológico, também é o cérebro. Lá, quando eu vou decodificar, quando eu vou identificar as letrinhas, dá o chute. A pessoa tem a inteligência normalmente até acima da média. Eu até vi uma pesquisa que o Google contrata bastante dislexo, porque eles são fora da curva. E aí, acima da média, só que o cara, pensa num cara inteligente, aí chega na escola e não consegue ler e escrever. Como é que ele se sente? Aí ele fala assim, eu sou burro. E é uma coisa que mais dói no meu coração é vir esses pequenos e fala para mim assim, eu sou burro. Não, é porque ele aprende de uma maneira diferente. Então, o que a gente faz? A dislexia tem cura? Não, porque é neurobiológico. O hemisfério esquerdo, aquele que comanda a linguagem, ou ele inverte letras, ou ele lê embaralhado, ele não tem uma boa fluência de leitura. O Tom Cruise é um deles. Que ele pega alguém que lê para ele. Você vê como é que o cara é inteligente? Lê o roteiro para ele e ele fez esse monte de filme. Mano, sabia dessa? Não. Aquele... como é que é o nome daquele surfista que eu esqueci o nome?
Medina. Surfista? Não, Falar o nome do surfista conhece. Maverick. Kelly Slater. Não, Só ele sei é esses marido dois. de uma atriz daqui. Surfista. Surfista prateado. Oh, meu Deus, Lucas. Esqueci o nome Ô, Gu, dele. pega aqui as pizzas. Aí vocês podem... Esqueci o nome Conta... dele. Não, quer pôr mais uma? Pode escolher. Qual que é pra ela? Ela escolhe. Qual que Você você... escolhe? Serve. Seu nome? Emily. Você vai escolher a sua pizza e o Gustavo vai te servir, tá, Emily? Obrigado, viu, seu Zé? Você é Mano, sensacional. Maravilhosa. Eu não lembrava como essa pizza de Nossa, hot eu vou- dog é gostosa. eu vou Não, precisar. As duas Mesmo? são muito boas. Ah, cara, viu a borda de chocolate? Eu vi. Mano, a borda de chocolate. Dudu, faça a gentileza, vai. Olha, se eu pudesse, de verdade, eu compraria uma pizza pra você que nunca comeu essa pizza do seu Zé. Gente, Porque eu tenho certeza Diferente. que você vai Essa eu nunca se experimentei. apaixonar, meu amigo. Esse aqui? né? Vai ser pra sempre, você vai se apaixonar. Como eu não posso Tive que comprar usar uma o pizza dedo, pra perdão. você, eu não tenho essa condição, o que eu posso fazer é te lembrar do cupom Manda Pizza, tá? Baixa o aplicativo, você tem lá R$12 de desconto. Não é só no primeiro pedido não, tá? É pra qualquer pedido que você fizer sempre. Você tem R$12 de desconto. Fez um pedido a partir de R$50, manda pizza, R$12 de desconto. E fique esperto que de vez em quando ele ainda coloca uns frete grátis ainda, porque o seu Zé é maluco. Então, frete grátis mais R$12 de desconto, meu amigo, é só sucesso. Comida boa. Nossa, Já Dudu. experimentou? Mano, Ainda bordinha bem de que eu peguei. chocolate. Faz o Vai ver teste. a borda depois. Ainda né? bem Você que eu não vai peguei se um arrepender. pedaço. E pode comer o doce com salgado, fica muito bom. O Lucas Nossa, ainda bem mistura. que eu ele peguei. é pirado, ele Mano, mistura. Não sei se eu vocês não fazem, sabia disso, mas a combinação de chocolate com massa, tomate e queijo, meu amigo, eu tô apaixonado por isso. Eu tô apaixonado. Tem guardanapo aí? Agridoce. Eu quero. Obrigada. É um agridoce. Eu não sabia que Tom Cruise era dislexo. De Ah, eu verdade. esqueci o nome do rapaz. Ele é casado com uma atriz. E ele é um surfista também tem dislexia. Então, assim, não tem cura. Então, é uma criança que está lá, extremamente inteligente, não consegue aprender, e é onde a gente cria recursos, a gente faz todo um pacote de avaliação. E muitas vezes precisa de outras, né, avaliações juntas, um neuropsicológico envolvido, um psicólogo. E o neuropediatra, se é uma criança, para poder fazer o fechamento desse diagnóstico, para auxiliar e dar respaldo para essa criança. É que ela não consegue aprender no formato tradicional. Isso. Ler a apostila, copiar. Isso, e aí muitas vezes no começo, para a gente não perder essa criança, a autoestima dela, a gente adapta toda a situação e depende da criança, então depende de cada criança. Tinha criança que não queria sair para fazer a prova adaptada. Porque isso Queria era... estar junto com a galera. que ele queria estar junto. E outras não se importavam, não estava nem aí. Mas tem aquele social que... Não, imagina, ele ficava extra aula. Essa era uma maneira dele. Então, a gente tem que entender como a criança aprende, como ela quer. não tem uma É individual, fórmula não pra tem. aplicar Rapaz, é muito personalizado. Então, aí legal, você isso é vai na legal. escola, você conversa na escola, adapta essas situações. Então, a dislexia é um transtorno de aprendizagem. Então, tem a criança que tem dificuldade simplesmente de ler e escrever porque a cabeça dela pensa diferente. Então, a gente dá ferramentas, né? Eu brinquei no começo do programa, a silabação, né, que vocês brincaram de silabar, é uma habilidade que a gente avalia na criança, se ela consegue. Brincadeira de rima, que são preditoras para o processo de alfabetização, que eu brinco com criança pequena, com o meu Dudu, com as crianças pequenas, que eu estou preparando eles já para esse processo de alfabetização. Mas, esse tipo de doido, coisa, né? fonoaudiologia, pelo que eu estou entendendo, então você não usa só quando você identifica uma criança com alguma doença, algum atraso, tipo uma dislexia, alguma coisa assim. Dá para usar também com o resto das crianças também? Sim, sim. Tanto que vem para a escola a criança que está com dificuldade de aprender. Então, é onde a gente começa a fazer o processo investigativo para ver o que ela não consegue aprender. O que está difícil nessa cabeça. É porque não é qualquer coisa, ela não aprende nada. Qual que é o Não, processo cognitivo, linguístico que está envolvido? O que ela não consegue, por que ela não entende? Então, a gente vê memória, a gente vê atenção, a gente vê habilidade de consciência fonológica, a gente vê rima, a gente vê, dependendo da idade da criança, o que ela identifica de letra, a fluência, a gente vê fluência, a gente mede como que ela lê, a velocidade de leitura. Então, eu trabalho leitura, escrita, produção de texto, então vai chegando, dependendo da idade, a gente faz produção textual, organização textual, fluência de leitura, então, de ler rápido. Então, por isso que eu falo que a comunicação, né, eu amo, porque a gente lê rápido. Por que esse cara, já viu aquela pessoa que lê tudo e não entende nada? Mas por quê? Então, será que a leitura dele é muito fragmentada ou ele lê fluente demais e realmente não tem memória para sustentar e organizar aquela informação? É uma Tava brisa, lembrando eu fazendo a prova do Enem. Li um texto inteiro e ia ler a pergunta e falava... mas é referente ao texto, eu enorme, li. né? As provas do Enem. Então, tem técnicas de estudar, de você grifar a palavra-chave. A gente faz tudo isso. Tem uma outra coisa maluca que eu vou até emendar.
se chama processamento auditivo central. Já ouviu falar nisso aí? Não. Sabia que você ia ser legal. Processamento auditivo. É, sim. eu faço exame também desse. E esse é muito legal. A gente faz a população mais concentrada é criança. Mas normalmente quando você faz em criança, os pais, poxa, eu tenho isso também. Eu acho que eu vou precisar fazer. Já sobra, já. É como eu organizo as informações auditivas do mundo. Então, Barulho que tá acontecendo? tudo, como eu aprendo. Então, eu estou na escola, a gente está aqui numa conversa, como que eu aprendo? O que eu estou ganhando dessa conversa? Tem estudos que informam que 80% da nossa aprendizagem vem pela audição. Então, pensa, se eu tenho um transtorno auditivo, não é ouviu, não ouviu, que é a audiometria que a gente falou lá no começo. É captar e organizar toda a informação, as informações linguísticas e auditivas que tem no mundo. Então, um exemplo, os meninos estavam falando lá um pouquinho, não estavam? Tava. Lá do som, da técnica. Então, Então, assim, que não consegue organizar, já se perde tudo. e o que acontece? Tá do meu lado direito, eu identifiquei o som, eu localizei, identifiquei que era uma voz de menino, eles estavam falando, só que eu selecionei o som. Nossa, viu? Vocês estavam atrapalhando aqui, ó. Não, pode comer que tá. Barulho tá de boa. mastigação. Tá boa a pizza, não tá? Vocês estavam Pode comer. atrapalhando e ela teve que focar aqui. É uma habilidade auditiva, porque aí eu tive que sustentar a Não, atenção. e barulho de rua, imagina. Rua, então aí eu sustento a informação para continuar. Supostamente a fono é mais interessante, eu vou manter ali para não perder o prumo da conversa e vou continuar prestando atenção. São habilidades auditivas que a criança está num ambiente escolar, Tem muito barulho. é quieto? Muita coisa É acontecendo. muito, é estojo que cai, isso aqui. A criança já foi embora, ó. Anos-luz, ela vai conseguir aprender? Nossa, A gente tá falando só de coisa que ouve. O fato de ver também atrapalha muito. Também atrapalha. Mas às vezes eu sento um pouco para trás na igreja, e aí eu gosto de ficar mais na frente, porque eu sento um pouquinho para trás. Aí vê na frente alguém passa a mão no cabelo. Aí você vê alguém passando a mão, coçando algum braço, pegando. Aí, mano, já me atrapalha pra caramba. Vai embora. Porque eu tô olhando ali um monte de informação. E eu não tô nem falando de barulho, eu tô falando só de ver. Aí você vê um monte de coisa, ouve um monte de coisa, sente cheiro, Mano, tudo tá atrapalhando. É, porque a gente aprende, a gente é multissensorial, né? A Demais. gente aprende visualmente, tátil. São técnicas também de ensino que a gente trabalha, tem que ver como é que é a escola, a abordagem da escola. Tem criança que é mais visual, mais auditiva, mais tátil. Então, a gente está conversando aqui. Então, talvez, poxa, aquela pizza nordestina, aquele papo lá, eu lembrei que ela falou do processamento auditivo. Então, você associa lembranças a isso. Então, o nosso mundo é multissensorial. Então, isso aí já eu fazia pra estudar na época da faculdade. São técnicas de estudo. De estudar, deixando um filme que eu já conheço, passando. E aí, na hora da prova, eu lembrava do filme, da cena ou do áudio do filme e lembrava da resposta. Olha só Daquilo que eu tava estudando. é um jeito maluco que doido. ele criou. Ou música. Ou Eu ele criou. tinha um negócio de faculdade e escola mais visual. Então eu não anotava nada, porque se eu anotasse alguma coisa, eu não conseguia prestar atenção, não conseguia ver, então era ouvir e ver. Então era meio que como assim, se eu tivesse fazendo a prova, meio que eu lembrava do que estava. É como se eu olhasse para um livro e lembrasse e lesse de novo. Era como se eu olhasse para a lousa e visse que está escrito e falou, Você vê era como é aquilo. que. E isso é bom, assim, a gente também identificar as crianças hoje em dia com essa rotina tão rápida, não é nem ensinado técnica de estudo para elas. Elas não sabem como estudar. Como eu estudo? estudar? Eu leio. Copia. Aí o você faz texto. Pronto. cri. Lê o quê? Filho, você faz o quê com isso? Então, e descobrir a forma que ela aprende. Como que ela aprende? Isso é algo Isso é importantíssimo, porque acho que, não sei se como uma matéria, mas estudar como aprender devia ser algo obrigatório, que hoje não existe. e Não assim, existe a criança mesmo, saber, de uma- você vai ler da página tal a tal. E aí? A criança grifa, ela usa algum esquema de mapa mental, A gente vai que são descobrindo técnicas de. na Vai. sorte, ou E isso é pega da muito bolinha. importante. Então, às vezes, as crianças que têm essa dificuldade de aprendizagem, no geral, são extremamente desorganizadas. Mas não porque elas não, a cabeça delas está Porque a desorganizada. gente está baseado em um modelo. A gente tem diversas gavetas. A linguagem é isso. Então, é mais fácil. Eu quero a meia. Certo? Eu vou lá no quarto, abro a gaveta da meia e pego a meia. Só que esses cérebros de aprendizagem, por exemplo, ele vai lá no quarto, abre a gaveta da meia e ela não está lá. Puxa. A meia está na lavanderia. Então, até o cara achar a meia, olha o caminho, o tempo que ele perdeu, e ele cansa muito mais rápido do que o outro, que a cabeça está organizada. É isso que a aprendizagem funciona. E por isso que a criança tem que entrar em terapia, porque o cara cansa. O cara chega lá e começa a revirar o quarto e não acha as palavras que ele quer, porque está desordenado, está bagunçado.
né? A terapia faz isso, fonoaudiológica, o treinamento em cabine, ele vê como é que esse cérebro está estruturado. Os sons, não sei se você já teve experiência assim de pessoas que trocam letras parecidas para escrever. Sim. Então, Pra escrever? para escrever. Para falar também tem, né? Que é a parte que a fono trabalha com fala, mas para escrever. Então, TD, PIB, FV. Já viu quando soletra e-mail? D de dado, E de elefante, ou do David, né? E de elefante. A pessoa soletra por quê? Porque tem meio. sons... David. David, eu vi e-mail. Eu também. Não, como é que soletra e-mail? A pessoa soletra, eu estou falando as letras, então vai. Eu não vou falar o nome do meu marido, mas M de macaco, A de amor, R de rato, I de igreja. Mas por que as pessoas soletram e-mail assim? Por conta dessa confusão. Soletrar o e-mail da pessoa. Soletrar agora... e-mail da pessoa. Eu falei rápido demais, gente, Não, desculpa. é que você falou soletra e-mail, eu tava pensando em e-mail. E-M-A-I-L. Não. Soletrar o e-mail. e-mail. Ou soletrar qualquer tipo de palavra quando a pessoa faz junções, quando você tá no associações. telefone com alguém, isso. você fala isso. Para evitar essas S trocas. Sapo, S de sapo, Z de zebra. Para soletrar. Por quê? Sim. Eu tenho fonemas auditivamente semelhantes que a pessoa com transtorno do processamento auditivo troca. E é tudo a mesma coisa. O F de faca e o V de vaca. Você viu que a boca faz o mesmo movimento? Faca. Ó, Faca. faca, vaca. Maca. Não, maca é diferente. Maca Muda é o o- jeito que você sopra. Maca é diferente. É que a gente fala que um é mais surdo e o outro é mais sonoro, um fonema. Faca, maca. vaca. Mano, que louco. E um o dente fonema- tá no mesmo lugar, você muda a forma como É a sobe. mesma posição. Só Não, mas muda aqui, ó. Você já viu aqueles vídeos que aparece alguém falando, eles cortam o áudio. E eles dão opções do que aquela pessoa falou. Mano, Você e parece várias coisas. Parece que ela falou várias Esses coisas. são incríveis. Você lê o que tá escrito e coloca no que ela tava mexendo a boca, parece que ela falou várias uns coisas. Porque o As ponto quatro articulatório é parecido. Meu Deus. Então, e aí se o meu ouvido não tá afinado, ao invés da música sair bonita, sai rão. E aí essa informação vai toda desordenada. São palavras, Quando são frases completamente diferentes. e quando a criança vai escrever, Paca. embola tudo. Meu Deus. Nossa, Então, complexo, pato, hein? bato. E aí, essa é a habilidade auditiva. Que no exame, que é um exame bem longo, mas rico, assim, a gente consegue treinar essa audição da criança para que ela fique mais ligada para aprender. E aí ela ganha muito mais rápido. Criança, adulto, porque adulto troca até hoje. É, que você E falou que tem os pais dificuldade, percebem isso. dificuldade de atenção, então aquela questão que a gente falou do som. E aí não consegue estudar, é uma sofrência ler, porque tem que ficar tudo em silêncio. Se tiver um piado, alguma coisa assim. Então, se tem a igreja tem alguma criança chorando lá no fundo, perde todo o prumo da conversa. Difícil, às vezes. Perde. Então, assim, você tem que manter, sustentar o foco. Mas é um universo de habilidades que tem que estar funcionando. A gente que pra dirigir não pode ter um som também, às vezes pode ser isso. Pode. Que ela é aquela pessoa que precisa Tem que estar fazer centrada, uma só aquela coisa de tarefa. cada vez. É. Vamos conversar, então um silêncio absurdo em volta, não pode ter uma música. Rapaz, É maluco, né? é maluco demais. Legal. Né? Esse é o medo, é conversar com o fone e falar, eu tenho um problema. Quando você conversa assim com as pessoas, você costuma analisar ou não? Ou é natural, sem querer você estar conversando, você fala, dicção Não, péssima. assim, eu admiro bastante quem fala muito bem. Então, eu gosto de reparar, de olhar. No começo do namoro, eu e o David, né? O David não sabia também que era fono, o que fono fazia, o que deixava de fazer. E ele falava assim, aquele lá tem alguma coisa, né, Mari? Eu Então, deixei lá. Parece que ele tá assoviando. O David era um barato. Aquele lá, o que ele tem? Qual que é o problema dele, Mari? Falei, David, deixa o rapaz em paz, deixa ele lá quieto. Mas já que você perguntou... Mas assim, a gente repara, porque faz parte da nossa profissão, trabalho, né? né? Do trabalho, que nem falou do meu filho. Então, a gente acaba estimulando indiretamente, a gente fica... Como eu trabalho com neurodesenvolvimento, então, desde os pequenos até, né, adolescência, e dependendo da dificuldade em adulto que a gente trabalha, você fica observando. Então, você quer o quê? Vai dar palestra com 10 anos de idade. E vai você dar- olha, tem o modelo da irmã, então ele tem assim, você vê que a cognição caminha, não tem nenhuma comorbidade. Então, se você estimula, lembra que eu falei que Treina, né? a gente treina, a gente aprende por imitação? A treina gente mesmo. treina, a gente lê, a gente fala um vocabulário rebuscado, a gente não precisa infantilizar a criança se ela tem potencial para aprender.
Não é verdade? Então, eu lembro da minha mãe. Aqueles pais que a criança já tá indo e o E pai essa, ainda tá... deixa a criança ir embora. Eu tenho um cérebro que funciona e ele pequeno. Eu lembro da Emily uma vez, e eu sempre gostei muito de ler para ela. E ela tinha uma história, um livrinho que falava o lavrador. O lavrador era despertado pelo o galo, o carijó. E minha mãe foi um dia lá em casa fazer ela dormir com esse livro. E o fazendeiro foi acordado pelo galo carijó. Ai, a Emily, você está lendo errado, vovó. Ela não sabia ler, tá? Você está lendo errado. É lavrador. Aí veio minha mãe. Como assim ela sabe o que é lavrador? Falei, uai, ela aprende. Mas é que eu achei tão difícil, eu modifiquei para ficar fácil para ela. Falei, se ela é inteligente, por que eu não posso potencializar e aumentar esse vocabulário? Aí, olha a loucura onde a fono vai, né? Então, eu estou trabalhando vocabulário com uma criança que tinha, 3, 4 anos. Se eu tenho vocabulário, se eu tenho conhecimento, estrutura de linguagem, eu preparo essa criança para o processo de alfabetização, de compreensão de texto. Vai ficar muito fácil porque ela tem dicionário mental, ela tem o vocabulário. Do que aquela criança que é privada de conversa, sensorialmente, de tudo, e não tem. É o pai que espera a criança entrar na escola para falar, agora vai aprender a ler e escrever. Entendeu? E eu posso potencializar a criança, não acabar com ela, mas eu posso, ela respondia, vamos embora. E esse potencializar não era, você não tava... Vamos estudar toda hora. Intimando, não. Era ler um livro. Não, e aí existe de uma forma prazerosa, que muitos pais acham que é, né? Tão difícil ler, e é um ato ensinável. Eu ensino a criança a ler. Né? O Dudu, que está mais vivo, assim, na minha memória, eu lembro que começava a ler, assim, o livro, e ele não via a hora de virar logo as páginas. Somente aqui, quando você apresenta a criança, você ganha a bíbliazinha, né? Sim. Gente, ele só queria ler a história do Jonas, porque ele achava o peixe grande, mamãe. Engoliu o peixe grande. Eu não aguentava mais. E ele só queria o peixe grande que engoliu o Jonas, porque ele achava, sei lá, alguma coisa assim. Tinha o desenho do peixe grande. E ele ficava só ali. Eu falei, nossa, será que eu nunca vou ler os outros livros que estão lá? Então, variar, ter bastante repertório. E agora ele senta... Ele escolhe o livro, ele escuta e fim. É uma sequencialização. Eu já vi que eu preparo o meu cérebro para tudo. Eu ensino, ele já aprende a sentar, ele aprende a prestar atenção, ele aprende a olhar. Alguém abriu um livro... E aí tem princípio de começo, meio e fim, pensando até lá na frente. Tem estrutura, né? É uns detalhes assim que mudam a vida, né? E é maluquice. Você lê para a criança, você tem aí fora o momento de você tem de gostosura, né? Que aí você troca emoções, que é o seu papel como pai que está se perdendo. Então aí você pode ir lá dar aquele chamego, ele contar, você rir, que engoliu o Jonas, mamãe, engoliu. As crianças dessa Mini Bra que vem contando as histórias é sensacional. Então assim, ou qualquer outra história que teve um lá que o menino chutou a bola, pode, filho, chutar a bola na cabeça do amigo? Não, mamãe, não pode. Então você dá princípios, você ensina, você tem esse momento de afetividade que é muito importante. E, você faz isso em casa, terapia de fono. Toda a diferença. Terapia de fono. Pai, você pode fazer um trabalho de fono aí nessa casa. Da hora. Não, isso é... É louco, né? Porque se você olha a grosso modo, lê uma historinha pro filho dormir. Se você começa a analisar todo o princípio que tem atrás disso, tudo o que isso significa para a criança, mesmo que naquele momento ela não perceba, e para o pai, mesmo que não perceba, depois, quando está adolescente, tem muito reflexo. Nossa. E a primeira infância, assim, é o máximo. A minha mãe, né? Infância, desculpa, até que idade? Considerado primeira infância? Tem as podas, né? De que nossos neurônios vão morrendo, né? Vocês sabem disso? Que a gente nasce assim com um turbilhão, acha que não pode colocar em criança em escola bilíngue, acha que não pode falar inglês. É a melhor época. Até os 3 anos, ele tem uma poda bem grande neural de conhecimento. Depois, com 7... Eu não lembro agora ao certo, que a gente vai perdendo. Por isso que é mais difícil, depois de mais velho, aprender. Tá ficando velho. Porque a gente tem podas. Então, pequeno assim, se você pode... Eu que tive a experiência fora também. Criança, quando mudava para fora, em 2, 3 meses estava falando inglês fluente. Porque estava inserido, entrou na escola com tudo. E eles estão ali... Só para isso, se relacionando. E nós temos o verbo to be, the book is on the table. Colocando, penando, porque pra gente é mais difícil. Meu Deus. Faz sentido, né? O Lucas tá já pensando, quando eu tiver um filho. Não, mas é muito gostoso você ver. E é o laço de afetividade, né? Que é maior, mais rico ainda. Eu lembro da minha mãe lendo para mim. Então, aí eu lembro, assim, dela lendo as histórias, sabe, da escola antiga, que tinha palmatória, chamava Cazuza o nome do livro. E ela lia um pouquinho toda noite. E a gente não entendia, era bem, sabe, aquela escola antiga. E eu lembro da gente lá,
no quarto com ela lendo, e aquilo era muito bom pra gente. Eu, meu irmão, minha mãe. Nem pelo livro, mas pelo... E pelo livro, pelo momento que a gente momento. ficava junto. E eu eu tenho essa lembrança, é o que eu lembro e quero transmitir pra eles. Sensacional. Eu tenho só mais uma... Ai, gente, a gente Mais fala uma demais, eu pergunta. nem vi o horário. Nada que isso. Curti. Nem precisa se preocupar, os meus estão sempre olhando por ali. Rouquidão. Por exemplo, alguém que canta e tem um repertório, cantou 1, 2, 3, 4, 5, na sexta música já não dá mais. É normal? Não é normal? Devia dar pra cantar 50 Tá falando de um músicas. amigo seu? Não, tô falando de mim, ué. Ou de qualquer... Eu sei que não é o foco Não é normal. de canto. Mas Não é pra rouquidão não acontecer. é algo bom. Não, assim, a rouquidão, a gente tem episódios de rouquidão, mas ela, se for esse exemplo, eu estou ensaiando, eu estou no repertório, 2, 5, 6 músicas, começar a apresentar a rouquidão, alguma coisa está errada. Então eu tenho que ver, eu estou me hidratando bem, qual é a posição que eu estou cantando, porque tem que ter postura também. Sim, cantar sentado. Qual é a posição que eu estou cantando, como que eu faço, então, sentado ou roupa muito apertada. Então, tudo tem um contexto. Ou a técnica que eu estou utilizando ou não utilizando. Então, a rouquidão frequente é um sinal de alerta. Eu não posso ter rouquidões recorrentes, que aí vamos procurar um especialista. Vamos para o otorrino, faz o exame, vê como é que está funcionando, vê se tem alguma coisa, principalmente você que canta, professor que usa voz. Rouquidão recorrente é sinal de alerta. Não pode. Então, eu acordo... Você acorda rouco, já viu que a voz fica meio assim quando acorda? Porque está inchado. Fala? Enferrujadinho. Por quê? Está inchado, você está todo inchado. A prega vocal está inchada também, já viu a mão? Tentar tirar o anel assim quando você acorda, que tá. O corpo está inchado. Bochecha. Tudo bem. Depois, desenrolou. A voz tem que estar limpa, transparente, tem que estar bonita. Principalmente quem trabalha com isso. Não, faz um tempo já que eu... Acho que a última vez que eu tive rouquidão foi quando eu falei que eu fiquei adoecido. Mas aí era por causa da doença. Mas essa questão do desgaste com o repertório. Então, o normal seria conseguir cantar... Isso. Só que tem que tomar cuidado, né? Com o quanto que você está utilizando. Vamos pensar no jogador de futebol? Bora. Tá lá, correndo. Teve um estiramento. Por quê? Foi excesso. O Lucas Então, estirou se sem não fazer está fazendo, Tava em alto nível. mas tem outros fatores, tem tudo, né? Tem preparo, força, lembra que a gente falou de esforço, peso, tudo, né? Então a prega vocal é a mesma coisa, um músculo. Então eu estou usando demais. Eu tenho uma das coisas, até vou citar o nome da Thalita, que eu conversei com ela, mas assim, uma época lá atrás que ela estava apresentando, falou: você tem que ter repouso, que tem que ter repouso vocal. E mulher para ficar calada. Depois que fez o ensaio, fecha a boca. Tem que ter repouso, é músculo. Você não vai lá para a musculação, faz lá. Aí o braço fica naquela canseira. E você vai continuar usando por quê? Então, você tem que ter o período de descanso, de repouso, para ela descansar e você retomar, principalmente porque você sabe que você vai usar ela de novo e intenso. Aí, técnica ajuda, porque eu sei como usar. Então, se eu uso muito esforço aqui na região, desgasta. Hidratação, alimentação, aí tudo aí é um contexto, é um conjunto. E minha última... Eu falei que aquela era a última? Acho que eu falei, né? Falou. Eu ia perguntar que eu comentei no WhatsApp. Qual que é a situação mais ou inusitada, ou mais complicada, ou mais delicada a mais? Assim, o que mais te surpreendeu em toda a sua carreira como fonoaudiólogo? Qual a situação assim? Não, essa quando eu vi foi... Como assim? Inusitada? Pode ser. Eu acho que mais do que a fono é lidar com o ser humano. É mais difícil. Então, eu como terapeuta, né, que tenho que lidar, muitas vezes não é nem a dificuldade, tem, mas é lidar por detrás, o que a pessoa está sofrendo. Então, é você saber que tem N fatores naquela casa, é uma família desestruturada, é uma família que tem diversos fatores psicológicos, psicoemocionais, ou a escola, ou um bullying, ou uma história de um professor, acaba mexendo com a estrutura. Que aí eu chego em casa e aí você não consegue dormir e você pensa. Então, é lidar. Eu gosto muito de lidar com as pessoas. E aí você... Legal. Poxa, será que eu consigo ser um instrumentinho, alguma coisa para essa pessoa? Consegue? Será que eu consigo acrescentar um tantinho de felicidade para ela, um tantinho de carinho que ela precisa? Porque a gente lida com uns pipinões assim absurdos. Você fala assim, o que eu faço agora? Porque a gente não sabe tudo. Ele precisa pedir ajuda para a professora, às vezes, supervisão e tudo mais, mas ele lidar com o ser humano acho que é o mais, assim, vira não e é nem mexe. só fazer falar, né? Mas uma adolescente
que eu atendi que ela estava se cortando. Então, aí a gente descobriu, a mãe dela veio pro consultório, aí encontrou carta no quarto, amassada, suicida, e aí que tinha a giletinha, que estava aqui, ó. E foram alguns casos, né, de automutilação. Isso acontece muito, muito. E principalmente na adolescência, porque você quer se inserir socialmente, né? Então, mais do que aprendizagem, a gente fala assim, pera. Então, ela estava começando a cortar aqui, aí tinha uma outra que arrancava aqui, atrás, porque era transtorno de ansiedade já. Então, estava se automutilando, arrancando cílios. Então, mais do que a fono, é você lidar com o ser. Então, palma, para a fono, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos correr. Aí a mãe vem chorando para você, o que você faz? E aí depois está toda a confiança do seu filho para você. Aí você fala, não, mas é que eu confio em você, mais do que no pediatra. Por exemplo, já vieram com essa fala, você fala assim, como assim? Eu sou a fono. Eu sou a fono. Eu sou a fono, sou, né? Assim, essas coisas assim. Então, é o que choca mais quando lida, né, com o ser humano no geral. Ah, gostei de saber que é muito mais do que eu imaginava. Eu também. E principalmente por ser um negócio personalizável. Eu acho muito legal isso. Não é aquele negócio de alguém chega pra você, você pega já uma folha que tá 500 já passo a impressa, passo você de- só entrega e fala, faz isso e tchau. É. Um negócio de, tá, beleza, me conta sobre você então. É um negócio legal. Eu E gosto desse tipo de entender, né, trabalho. como funciona o cérebro. Que a gente Aquele falou caminho, da, né? Da Nutri, que ela falou que no caso de dieta, tem os médicos dão dieta de gaveta. Abre a gaveta, pega, pronto, faz isso. Mas é muito mais profundo. É um negócio tipo Cara, eu passei a admirar uma É profissão, tipo né? homeopatia, né? É um negócio diferente. Você não vai dar um remédio pra pessoa. Você vai entender o que ela tá fazendo pra você falar. Então, esse é o jeito de você fazer pro seu corpo resolver seu problema, né? Você não dá um remédio pra ela simplesmente tchau. Você fala assim, seu problema é esse? Então, beleza, por ser esse problema, vou fazer isso aqui, você vai talvez aumentar a dificuldade, tá? Mas a gente vai estar ensinando o seu corpo a resolver esse problema. É o que difere, né? É conhecimento. Então, você tem que entender e é linha de trabalho para você poder funcionar de uma melhor forma. Eu gosto de trabalhar assim. Então, você tem que... Receita, exercício, tem em tudo quanto é lugar. A gente tem 1001 estratégias. Da hora. Mas como é que você vai trabalhar com isso? Muito legal. Eu passei a admirar uma profissão de uma forma diferente. Eu curti. Também, da hora. Não tinha ideia. Você que está aí assistindo, você tinha ideia que fonoaudiologia incorporava tudo isso? O pessoal tava achando que fonoaudiologia era só Era ter uma a língua pessoa- presa, preciso fazer exercício Eu pra falar. preciso fazer trava-língua. Trabalho trava também, língua. língua presa, mas Faz parte, mas isso é tipo... Ó, nem É deu o pra- mínimo. É o mínimo. Nem deu pra? nem deu para brincar com trava-língua. Ó, a gente já encheu o conteúdo Não, a gente já. vai embora aqui, não vamos embora sem falar um trava-língua aqui, não. Você trouxe uma dinâmica de trava-língua mesmo? Manda aí, manda aí. Vou Trouxe fazer mesmo, um eu desafio. falei. Fala assim, Você vai fazer o desafio? Eu vou Ela fazer um vai fazer desafio o pra ela. Ela fala um Vai. trava-língua pra mim, eu falo um pra você. Vai, Lucas. Quero ver quem vai melhor. O que tem? Ela preparou alguma coisa? O que tem? Não, eu Começa só ou você tenho- começa? Você, percebeu, Lucas. começo? rapidinho. Você percebeu alguma dificuldade aqui? Ó, a gente tinha que tomar cuidado com alguma coisa. Você avaliou a gente durante toda essa conversa? Conversamos por, no mínimo, 1h30. Nossa, falamos, hein? Vocês são super bons comunicadores. Obrigado. Mas vocês falam muito rápido às vezes. É a fala veloz. Fala veloz. Que aí, se só diminuir um pouquinho, fica mais fácil para quem está ouvindo. A pessoa Mas se assim, esforça. é característico de vocês. Culpa do Lucas. Mas vocês são, como Certeza que eu falei, é. né? Eu trouxe a parte boa, ele herdei a... que é tudo isso aí? Eu tava... Esse Ai, aqui, ó. Jesus. Achei que quero você tinha ver. escrito É o tudo número... isso. Não, eu achei um... Que não sei quantos, 100 trava-línguas mais difíceis. Nossa. Então eu vou falar pra você falar isso aqui, ó. Eu te mostro e depois você me mostra o seu, então. É o número 24. Vamos ver, fala aí. E que ela... Eu escolhi um aqui que Número parece. 24? Ah, É. olha só. O bispo de Constantinopla é um bom desconstantinopolitanizador. Quem o desconstantinopolitanizar, um bom desconstantinopolitanizador será. Foi, Helene? Vale falar devagar, então? Vale, Dra- Mas não dá para falar. Isso aqui é técnica até de leitura que a gente faz, viu, Lu? Constantinopolitazador. Nem dá pra falar rápido. Tinha um de canto que a gente fazia. Papiba aqui, que era bem... É porque assim, eu ouvi essa palavra uma vez, então eu tive que do fazer. Tagalera- Eu tagalerarei, tu tagarelarás, tagalerarás, eles tagalerarão. Aí a gente fazia subir, né? Aí... Eu tagarelarei, tu tagarelarás, eles tagarelarás. Tinha uma Tagalerarão. melodia que a gente fazia junto com a música. O que é isso? O bispo de Constantinopla é um bom politanizador. Não, esse aqui é muito Só difícil. que esse aí acaba até nem sendo tanto um trava-línguas, Luca, porque a gente tá lendo.
Ah, é? Trava-língua. Você fala e... É, porque eu assim, repito aí depois? o Dudu tem que ser um bom decodificador, um bom leitor para conseguir Memorizar. falar. Ah, tá. Porque se eu não uso a rota de leitura correta, você não consegue ler esse diacho, não. É, não. Então eu tenho que usar, e são as rotas de leitura que a gente faz até provas, assim, dar essas palavras malucas para a criança ler, para ver se ela consegue decodificar a palavra inteira. Entendi. É. É aquele negócio que o pessoal tá lendo um livro e aí termina uma linha, pula a linha ou volta pra linha de cima. Porque Nossa, não na Bíblia, segue. quantas vezes a gente vai... Cada um lê um versículo, aí a pessoa termina o 23, o outro começa o 25. Onde você tava, mano? Porque perde. Pulou um Não, eu versículo quero ver inteiro. eu quero um desafio aí, um Que trava-língua Ela- desafiador não, aí. eu tava com um negócio ali, parecia uma prova. Não, é que tem várias palavras aqui. Palavras, vixe, ela vai pegar a gente com uma palavra. Enladrilharei. Enladrilharei? Isso. Enladrilharei. Ó, vocês falam bem, hein? Enladrilharei. Enladrilhar vem de... como é? Ladrilhos. Ladrilho, isso mesmo. Então, vamos lá. Teto sujo, chão... Ó! Olha! Cansei. Chão Foi pego. sujo. É por causa da pizza. Teto sujo, chão sujo. Isso, Tem de que novo. falar devagar, porque esse Rapidão agora. Teto sujo são A filha da são Xuxa sujos. se chama Xaxá. Se chama. Igual a da Sasha. Esse é, Teto esse é o sujo, mesmo chão. da... Teto Chão. sujo, chão. Chão. Sujo, chão. Sujo, chão. Sujo, chão. Teto Sujo. Teto sujo, chão sujo. Sujo, chão sujo. Chão Esse é sujo. Você viu só? É difícil. É por Teto causa do sujo, chão isso. sujo. É. Teto E sujo, é chão articulação. sujo. Por isso que Teto quanto sujo, mais... chão sujo. Isso, quanto mais eu pensar na articulação, às vezes eu tenho que identificar. Isso é um treino muito bom para fala. sujo. Teto sujo, chão sujo. Cantor que emenda fala, corta R. Vocês já lidam bastante com essas coisas, né? Então tá Tem bom. aquela, Três o pessoal pratos fala de que é licença poética, algumas coisas. Não é 3 licença pratos de poética. trigo para 3 Errado é tigres. Muito bom mesmo. Você É curtiu, isso. Mari? De verdade? Curti. Mesmo? Agora eu tô gostei. mais tranquila, mais porque eu tava tranquila? tão nervosa. Gostei. Ah, nem deixa ela terminar a pizza. Espero que vocês tadinha. tenham Agora gostado. vai Depois eu terminar com como. calminha. Eu como com calminha, que tá uma delícia. Olha, família, você que assistiu esse vídeo, pelo amor de Deus, se você no começo não tinha compartilhado, agora é a hora de você compartilhar, porque as pessoas precisam saber disso. Tem muito pai que precisa parar para ler um livro com seu filho. É muito mais profundo. Eu achei que ia vir falar de coisas técnicas e já tô marcando coisas Brincar que com eu seu não... filho. Oi? Brincar com com seu seu filho filho. pode mudar a vida dele, É, não? estimular ele Rapaz, você... de várias formas A diferentes. primeira Da hora. infância, sei lá, eu vou sair daqui marcado primeira infância. Primeira Mano, infância. meu filho vai ter que estudar em escola bilíngue. Nem que depois ele estude em escola Vai pública. deixar Eu o come... menino assistindo De 0 a inglês, 3, todo o esforço é ali, ó. 0 a 3. Nossa, que da hora, que da hora. Eu, de verdade, tava esperando algo, eu até falei, técnico e vai mudando a foi embora. visão como construção de família um dia. É sensacional. E pra você aí que percebeu algumas coisas, a gente falou no começo que teria uma surpresa, um bônus especial. é? Pra você que percebeu, quer procurar a Mari, já pode até colocar o Instagram da moça Mari aqui, que você pode fazer Tá o em seguinte. construção. põe tá? ela, Tá lá? põe ela. Ó lá, e Mari Rocha. Isso. Tá lá. Você faz o quê? Já manda uma mensagem pra ela, fala assim, preciso da sua ajuda, imediatamente. Pra família inteira. Pai, mãe, filhos. Dúvida, é só falar, adoro conversar. Faz Vocês viram, né? consulta, como funciona? Eu faço teleatendimento e faço consulta presencial também. Legal. Só que a presencial é só lá na minha terra. Só em Guarulhos. Guarulhos. Você mora em Guarulhos? Moro em Guarulhos. Viajou pra vir até aqui. É real? Sim, é real. essas coisas que você Somos sabe, de Guarulhos. Caramba. Então, qual que era a condição especial prêmio? Manda uma mensagem pra Mari e fala, Mari, estou impressionado, vi você lá no MandaCast e estou precisando de ajuda. E ela vai fazer a primeira consulta, obviamente, você vai falar com ela e tem 10% de desconto para sua primeira consulta. Fazer uma avaliação geral, ela entender a sua vida. Bater um papo com ela, vai ser legal. Vai ser da hora. mesmo. É isso. Aproveita aí, chama ela na DM, manda uma mensagem lá pra você poder usar esse... É só falar, vim pelo MandaCast, assistir lá e curtir demais, ela vai saber. E, Mari, agora olhando pra essa câmera, uma última mensagem que você pode deixar pros nossos telespectadores. A filha da Xuxa. Filha da Xuxa. A última mensagem. Bom, se eu puder ajudar a vida de alguém, olhando pra lá, né, pra câmera, não posso olhar pra vocês. vontade, Calma né? que eu Só pra tô deixar inibida. bem marcado Eu no tô olhar da inibida. galera. Estou à disposição pra ajudar todo mundo. E brinquem com as suas crianças, porque é muito importante. Brincar, ler livros, eu ser presente. E aí, sabe uma coisa que eu não falei pra vocês? Lá Que é vem. difícil lidar com o pai e com a mãe? É, se eu vejo algum defeito no meu pacotinho, não custa nada procurar ajuda. Que aí eu consigo ajudar o meu pacotinho. Porque o que é difícil falar com o pai é você colocar um defeito. Mas, se eu vejo alguma dificuldade, por que eu não posso ajudar? Né? Procurar uma ajuda especializada. É isso, vamos ajudar, encher o nosso pacotinho de carinho, com a ajuda que ele precisa,
toca o barco. Show demais. Show de buenas. Time, não esqueçam nossos patrocinadores, Elos, Se Andiamo e seu Zé Pizzas, que quebrou tudo hoje aqui. Você é demais, seu Zé, te amo. E Arrasou. a gente tem cultos aqui na nossa igreja, o Brasil para Cristo manda aqui, você que é de fora e está assistindo. Não esqueça, domingo, 10 horas da manhã, domingo, 19 horas à noite. Quinta-feira, culto de intimidade com Deus, top. Hoje à noite, então, tem culto às 20 horas. A gente conta com você. Se você não pode vir até aqui, assista aqui também no canal do BPC Manda Aqui, que passa online também. Qualquer dúvida, só dá um toque por aí, mandar mensagem pra gente. Não esquece dos cortes do MandaCast, se você não assistiu os cortes que já tem lá. E é isso aí, segue a gente no Instagram. Tô muito feliz, tô satisfeito. Uma noite marcante mesmo. Da hora. Vai acrescentar muito. Dá tchau você. Tchau. Tchau, galera. Fiquem com Deus. Obrigado aí, time, que ajudou a gente hoje também. Prepara a música e pode dar o play aí, Diogo. É nozes. Ele tá terminando a pizza.